Britânica Bistec, o corte para quem assa com classe. E eu tava no mesmo hotel do Grêmio lá, concentrado, hospedado no mesmo hotel da concentração do Grêmio, e aí a gente pesca, né? O café da manhã, o almoço, o que acontece antes, durante e depois. Cara, ali eu saí no avião pensando o seguinte, cara, o Grêmio vai ser rebaixado, e o Denis, não, tá confirmado o Mancini. E aí, cara, daqui a pouco um cara me liga, uma fonte minha, lá dentro do Grêmio, e disse assim, cara, tinha dirigente do Grêmio ligando pra gente da RBS. Te descascando. Tá, mas pediram na minha cabeça? Não sei se pediram na tua cabeça. Se liga pra um grandão e começa a te criticar, se subentende. Aí começa o sala, eu recebo um recado de uma pessoa do Grêmio. Só não vou dizer o nome, mas uma pessoa do Grêmio. Dizendo assim, ó, o Denis quer entrar no ar. Aí eu digo assim, tá, mas o que houve? Tá puto comigo? Ele disse, não, acho que tu vai te consagrar. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês já sabem, né? A gente faz toda segunda e de vez em quando nas quintas-feiras. Hoje, aliás, eu tô postando numa quinta-feira, final do ano de dezembro, se você já tá vendo em 2023. A gente tá terminando o ano de 22 e, pô, esse foi um ano muito, mas muito especial aqui pro assado. Batemos o número de 100 assados. Claro, já passamos reto aí, fizemos 2 idas a São Paulo, nomes muito importantes do futebol brasileiro, do jornalismo brasileiro. E aí agora aqui, né, estamos voltando, estamos em casa mais uma vez, assim como nos outros assados, para entrevistar um cara que tem uma história que cruza com a minha. Então a gente vai conversar bastante, saber muito da vida dele, falar sobre o clube que também nos une. Vocês já viram aí na thumb, já sabe quem é. O meu entrevistado, o homem que vai comer o assado aqui comigo. Só que antes te inscreve no canal aí, cara. A gente tá chegando nos 300 mil inscritos e a gente precisa muito do teu clique aí para poder se inscrever. Dá o like, claro, é sempre importante. Então durante o assado eu vou lembrar para vocês fazerem isso, tá? Se inscreverem, dá o like e claro, se quiser deixar o recado aí, comenta. Então faz o seguinte, roda a vinheta e a gente volta com Alex Bagé. Agora sim, estamos de volta e vamos dar as boas-vindas para este jornalista que já foi presidente da SEG. Não é qualquer coisa, o homem é presidente, jornalista, humorista, escritor, gremista. Caralho, velho, tem muita coisa, tia. Como é que tu tá, meu velho? Fala, Dudinha. Tudo bem? Tudo ótimo, velho. Pô, obrigado pelo convite aí. Eu tava pensando o seguinte, cara. A minha pode ser no ponto churrasco, né? Eu não curto muito ponto sushi, assim, então pode ser. Eu já vou colocar, ó. Deixa eu já te mostrar aqui, ó. Tá bonito, já tive o prazer de comprar, viu? Ah, então agora tu vai comer sendo oferecido pelo homem aqui, é diferente. Passe lá no Bistec da sua cidade, aqui em Porto Alegre tem 2. Zona Norte, Porto Alegre, aliás, tem um. Zona Norte de Porto Alegre no estado tem. E em Torres também, em breve, mais unidades. Chegando por aí, Santa Catarina tem também bastante. Deixa eu colocar lá já pra gente... Esse aí não tá pronto ainda, né? Tia, esse aqui, puta, esse negócio pegou, tia. Esse ano foi uma das coisas mais... Mas qual é o ponto que tu gosta, tu que é um homem de Bagé, tia? Não, cara, eu gosto... Eu se tu servir ele... Eu não gosto... A carne nobre, e é o caso das tuas carnes... Não dá pra torrar, né? Porque tu tira a suculência da carne. Ah, pelo amor de Deus. Mas tem alguns, assim, eu não sou também aquele cara que só dá uma seladinha e já serve. Eu vou ali no ponto rosa. Pô, ou pela cor. Tá bom, eu vou tentar acertar o teu ponto, que eu sou ruim disso, cara. Mas se ela tiver com ponto menos, eu reclamo, mas como igual também. Ah, tá, então tá. Ponto menos. Vou tentar fazer o ponto menos, tá? Pra nós não errar. E um queijinho de tira-gosto aqui, para nós poder ir conversando, comendo um assado. Aliás, a gente, tem muito assunto, cara. Tem muito assunto. Acho que dá para fazer umas 12 horas de programa, mas eu vou pegar só os highlights aqui. O homem é polêmico, tá cheio de coisa para falar. Só que também tu tá numa nova jornada e esse aqui está saindo do forno. Eu quero, por gentileza, vamos abrir essa resenha já mostrando
com licença, este livro que está muito, ou já está ou estará muito em breve nas bancas. Nós estamos aqui no final do ano. Dá para dizer que já está, porque eu lancei agora no dia 21, né? Lancei ontem. E naturalmente... Tá aqui, Dudu. Quando a gente vai... Eu não tinha noção do quão difícil é escrever um livro. Né? Eu tinha vontade de escrever e tal. Só que daí quando tu começa a escrever, e como é uma coisa que a gente quer o dia a dia, né? Jornalismo, jogo e Grêmio, naturalmente eu posso dizer que esse é o primeiro. Eu vou fazer mais livros. Gostou, então? Já tem algumas coisas encaminhadas. Na sequência vem alguma coisa de carreira, alguma coisa relacionada também à minha vida. Mas eu gostei demais. E o porquê que vou até dar um spoiler, que é o jogo que durou 24 horas. O que era a minha ideia? Quando eu começo a fazer alguns jogos do Grêmio, ainda no Grêmio, na primeira divisão, lá em 2021, algumas coisas que aconteciam ali no Grêmio, elas estavam muito complicadas de se digerir, assim, 2020, 2021. O contrato absurdo do Thiago Neves, que eu acabei descobrindo a cláusula, gerou um tumulto danado na ocasião. Aí a gente vai depois para outros pontos. O Grêmio, quando vai jogar contra o Bahia, né, dia 26 de novembro, é uma data que está muito presente na nossa história, porque é o dia da Batalha dos Aflitos, 26 de novembro de 2005, mas também é o dia que a gente vai jogar em 21 em Salvador contra o Bahia. A gente acaba em 5 minutos tomando 2 gols em 2 falhas do Gabriel Grando. Tava tão ruim o jogo aquele dia que o Jeromel falhou. Né? O Jeromel que quase não falha nunca. Aí a gente perde o jogo por 3-1 e eu tava no mesmo hotel do Grêmio lá, concentrado, hospedado no mesmo hotel da concentração do Grêmio, e aí a gente pesca, né? O café da manhã, o almoço, o que acontece antes, durante e depois. Cara, ali eu saí no avião pensando o seguinte, cara, o Grêmio vai ser rebaixado, porque ali o Grêmio já não dependia só das forças dele. Ali eu comecei a fazer meio que um roteiro do livro. Então o livro começa contando algumas coisas que eu considero que são legados ruins que contribuíram para a queda do Grêmio, e depois eu faço o apanhado de rodada por rodada. Então tem as 38 rodadas da Série B. São capítulos? São capítulos, tipo jogo 01 de 38. E aí eu começo a trazer, tem um encarte na capa e contra-capa que traz algumas fotos, que daí tem ali o número da rodada e tu consegue identificar lá dentro do livro, na rodada que pertence a esse jogo. Mas o que eu busquei aí, Duda? A gente acaba esquecendo muito, a gente lembra do fato, né? A gente lembra do placar. Mas eu trago aí um apanhado de coisas que aconteceram na semana do jogo. Por exemplo, tinha aquela celeuma, o presidente Romildo ia ser candidato ao governo do estado ou não? Então tem uma determinada rodada que o cara vai ler e vai lembrar assim, poxa, eu não lembrava que era antes desse jogo. O dia que o Grêmio perde por 2-0 para o Criciúma, que foi o último jogo, inclusive, do Roger, em que tem a famosa entrevista que o Eduardo Gabardo liga pro Denis Abraão, e o Denis Abraão estava com a voz sonolenta. Sim, lembro. Aí disseram que o Denis tinha saído do almoço e tal. Então eu faço um apanhado que tu vai estar lendo e tu vai identificar, pô, não lembrava que era nesse jogo que tinha acontecido isso. Poxa, eu não lembrava que isso aqui tinha acontecido depois desse jogo. Entrevistas, a realidade dura da Série B, de tu jogar, por exemplo, contra um Brusque. Então começa na queda e termina na redenção. E termina na redenção. E aí o porquê que vem o nome, o jogo que durou 24 horas? Quando nós viajamos ainda pelo Grupo RBS, foram 12 pessoas para acompanhar no Recife o jogo contra o Náutico. Só que o jogo era domingo. E no sábado tinham 4 ou 5 jogos. E 3 jogos não poderiam ter resultados desfavoráveis ao Grêmio. Porque senão, mesmo que o Grêmio ganhasse no domingo, não subiria. E aí no sábado, cara, começa, por exemplo, o Vasco perdendo em casa e consegue... Não, o Vasco jogava fora contra o Ituano. Isso. Consegue ganhar o jogo. Cara, tem uma série de coisas malucas que acontecem e os 3 resultados são favoráveis ao Grêmio. Então, por que é o jogo que durou 24 horas? Porque de sábado até o domingo, a gente ficou naquela... Pô, agora só depende da gente. Que era o jogo do Náutico. Só que quando dependia da gente, não dava certo. Então ficava aquela, será que vai dar certo? E aí, graças a Deus, deu, o Grêmio ganhou, e aí... Então a ideia surgiu lá na Bahia. A ideia surge na Bahia, porque ficou muito claro para mim assim que tinha algo além do campo que estava errado. Sabe? Tava tudo errado. Duda. E escrevendo o livro, alguma coisa pintou de novidade que a ti não... tu não sabia ou tu te surpreendeu? Porque assim, eu gravei com tanta gente aqui. Assim, cara, eu fui assim, ó, desde o Romildo ao Marcelo Oliveira, que foi gerente na época, jogadores, o próprio Denis, cara, muita gente. E eu não sei, eu não consigo ter uma resposta ainda definitiva, tu entendeu? É muito difícil. O Bagé, que escreveu esse livro pesquisando ou
Há entrevistas também nisso? Não, Relato relato o tempo todo, conversas em off, né, que acontece às vezes depois de um jogo. Sim. Mas, Duda, eu tenho para mim de que o que aconteceu foi que o Grêmio, e aí eu tô falando o Grêmio todo, departamento de futebol, incluindo diretoria, presidência e principalmente o grupo de jogadores, tinham a noção que, cara, em algum momento a gente vai decolar o avião, como disse uma vez o Renato. E não decolou. O Grêmio sofreu de uma, entre aspas, soberba que o Grêmio teve, justamente porque o Grêmio, e aí tem o trabalho do presidente Romildo, né, que é o mesmo cara que sai, de certa forma, vaiado por parte da torcida. Poxa, foi o mesmo cara que organizou o Grêmio, que lá atrás conseguiu dar para o Grêmio uma cara de time, né, uma cara de clube. O Grêmio vendeu, se a gente colocar sem comissionamento de empresários e tudo mais, o Grêmio vendeu em torno de 500 milhões, meio bilhão de base. O Grêmio vendeu o jogador para o Barcelona. O Grêmio vendia, se a gente pegar só os extrema de esquerda, o Grêmio vende o Pedro Rocha. Aí o Renato consegue ressuscitar o Fernandinho, vende também o Fernandinho para o mercado chinês. Aí vende o Everton Cebolinha, vende o PP, o TT. O Grêmio conseguiu vender sem que o TT jogasse no time profissional. Ficou pro Grêmio 10 milhões de euros. Léo Chu, os meninos jogando bem. Aí surge um Arthur. Aí daqui a pouco já surge um Jailson. Olha o que era o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, da final da Libertadores, não tem o Maicon, que para mim é o cara que revoluciona esse sistema de jogar do Grêmio. Também acho. Então o Grêmio tinha uma estrutura fantástica e daqui a pouco a gente viu o Grêmio definhando. E, cara, sabe o que mais doía, e eu tenho certeza que isso também te afetava, e de maneira geral o torcedor do Grêmio, é que o adversário não respeitava mais o Grêmio. Qualquer adversário que chegava para jogar com o Grêmio trocava garrafa com o Grêmio. Nós fomos fazer o jogo em Brusque, o Grêmio faz 1-0 com o Bitelo, daqui a pouco o Grêmio toma um gol numa bola aérea do Wallace Reis, lembra que jogou aqui o zagueiro? Então, ninguém respeitava o Grêmio. Podia ser Brusque, o Criciúma, o jogo lá foi um jogo dolorido. Sim. O Criciúma fez 2-0 e patrolou o Grêmio, sabe? Porque os caras acreditavam. E a gente lembra... Tinha a tal da rivalidade que o torcedor do Criciúma... Total. Os caras fizeram, e até eu lembro aqui, no dia da venda dos ingressos, eu não lembro qual é a capacidade. Vamos que fosse assim, 10 mil ingressos. Vocês venderam 9.991. Porque o final, 91, era justamente lá da Copa do Brasil que eles ganharam da gente. Ou seja, estava todo um clima de Copa do Mundo. A cidade respirava o jogo. E o cara lá, daqui a pouco, o outro jogador pensa, pô, se tem uma chance de aparecer uma vitrine, é justamente contra o Grêmio. E eles apareceram, porque aquele dia lá... Então o Grêmio sofria o tempo inteiro, sabe? E, poxa, cara, com uma estrutura fantástica. Porra, a gente sabe o que é entrar no CT ou na Arena do Grêmio. É uma estrutura de Europa. Não, meu, o cara brilha o olho, né? Eu penso que foi isso, foi de certa forma, mas, cara, calma, daqui a pouco a gente vai sair. Porque se tu pegar o histórico de 2021... Trocou muito de treinador. Que é o roteiro de quem roteiro acaba escrito, sendo rebaixado. Exatamente. Mas se tu pegar, por exemplo, a campanha, a gente fica praticamente o ano inteiro entre os 4 últimos. A gente ficou. Foi as 38 rodadas. A primeira rodada que não, porque tu tinha critérios ali, que... Eu acho que mais pela ordem alfabética que o Grêmio não entrou na primeira rodada. Mas tu já começa do avesso, né, o campeonato. Então foi muito duro, assim, cara, para acompanhar tudo isso e acompanhando troca de treinador, acompanhando a resenha com os dirigentes. Pô, o presidente Romildo foi um cara que... Cara, as pessoas não têm noção o que fica exposto um dirigente de dupla Grenal. O Denis Abraão, por exemplo. O Denis entrava... falado com o Denis Abraão ou com o Romildo pós essas duas coisas. Tipo, tu sabe como é que tá a vida desses dois? Cara... figuras que ficaram muito assim, em voga, né, cara, nesses últimos tempos aí. Pelo que eu entendi da última vez que eu tive com os dois, era muito mais assim, cara, eles precisavam ficar um tempo longe dos holofotes, sabe? Eles, obviamente, eles estão curtindo um pouco esse tempo. Porque, cara, é muita pancada o tempo inteiro. Muita, velho. Tu chega, o presidente Romildo teve uma época, Duda, que a gente olhava na rede social, o torcedor do Inter, com a camisa do Inter, tirando foto com o presidente Romildo. Eu falava brincando nos canais que eu uso, poxa, se o presidente concorrer a algum cargo no Inter, ele é eleito. Porque ele virou o exemplo de gestão. E tu enxerga que o... Porque é um sentimento dúbio. Porque é o mesmo cara que te leva a Libertadores, é o cara que te entrega o clube de uma forma muito assustadora, né? As notícias recentes agora do final desse ano é que o Grêmio recebeu, né, o Guerra, que é o novo presidente, ofereceu o Grêmio, recebeu o Grêmio endividado, com receitas antecipadas, com crédito em banco, ou seja, muito mais, muito pior do que ele imaginava. O sentimento do Bagé, torcedor,
com o presidente? Uma frase, só pra gente... O presidente Romildo foi um extremo gestor, mas o presidente se perdeu em determinado momento quando ele praticamente terceirizou o futebol do Grêmio. O presidente tinha que cuidar de outras coisas e tal, e é natural. Eu não tenho aquela história de que o presidente do clube ele tem que ser um profundo entendedor de futebol. Não, ele tem que ter uma equipe que saiba trabalhar. Ele tem que ter um diretor de futebol que conheça mercado. Mas tem alguns erros ali. Quando tu traz, por exemplo, o Wagner Mancini para comandar 14 rodadas em que ele tinha que fugir do rebaixamento, o Mancini já tinha 5 rebaixamentos no... E mantê-lo pro ano seguinte, para mim, foi uma das coisas mais mais inacreditáveis. Não, aí é pior ainda. E aí tem uma coisa pior ainda. Foi ruim contratar o Mancini, foi pior deixar o Mancini, e o pior é o seguinte, sentaram com o Mancini e definiram as contratações. Alguns dias depois demitiram o Mancini. Cara... E aí trouxeram o Roger. Aí o Roger chega, os caras que estavam ali não foi o Roger que escolheu. E aí o Roger tinha que fazer jogar caras que naturalmente ele não queria nem trabalhar. Entendeu? Então demorou também pro Roger. O Roger tinha que fechar a casa e apanhava, porque o Roger tá retrancando. Mas como é que ele ia jogar com as peças que ele tinha? Eu não sei, eu acho que o Roger, isso eu já falei isso várias vezes. O que mais eu lamento da saída do Roger é terem queimado um treinador que é notoriamente gremista. Criado no Grêmio. Cara, pegaram uma aversão a um cara que é muito gremista, e não é todo mundo. É uma parte da torcida que, óbvio, é barulhenta, mas tanto é que depois, né, depois mesmo que o Renato chegou, subiu e tal, quando tu perguntava quem foi o responsável pelo acesso, muita gente ainda reconhece no Roger um cara extremamente importante, porque fez 78% do... 75% do caminho. É que essa dependência que o Grêmio tem do Renato, né, que muita gente fala, toda vez que tu fala, o Renato vai voltar, de novo o Renato. É que o Renato é um conjunto de coisas, né? Primeiro, o Renato é o maior ser humano que já vestiu a camisa do Grêmio, ninguém vai conseguir chegar sequer à metade do Renato. Exato. Tu imagina o que é fazer metade do que o Renato fez no Grêmio? É inatingível. Empatar com o Renato, então esquece. O Renato é o cara que faz 2 gols no título mais importante, né? Aquele letreiro que tem lá, Grêmio campeão do mundo, ele. Tem os pés do Renato lá. Aí o Renato volta, depois de 15 anos sem título, ele ganha a Copa do Brasil, também pegando um trabalho do Roger, mas ele teve os méritos, ele fez alguns ajustes que eram necessários. Aí ele ganha uma Libertadores, aí ele já é Libertadores, ele como treinador. Ele é muito grande. Então não tem como encontrar o Renato nisso. E tem uma maldade muito grande de dizer assim, o Renato não conhece futebol. Cara, tá louco, tio? Ninguém ganha o que ele ganhou sendo otário. Não, eu entrevistei vários caras, os caras se derretem pelo Renato, velho. O cara que trabalha com ele. Não existe Mané com sorte. O Mané vai se dar mal, porque a sorte não vai acompanhar ele o tempo todo, porque ele é incompetente. Não é o caso do Renato. Então, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque o Renato, quando volta, e alguns torcedores não entendem, porque acham que, como eu sou um jornalista identificado com o Grêmio, eu não posso criticar o Grêmio, eu penso diferente. Mas eu ousei criticar algumas coisas do Renato, para alguns torcedores. Mas não é crítica ao Renato, é a quem está acima do Renato. Porque tu não pode, Duda, entregar o clube pro Renato. O Renato tem que se preocupar com o vestiário e com o campo. Então, quando aí ele é mestre. Aí ele vai saber. Por que é importante a volta do Renato nesse momento que se troca pelo Roger? Eu tava em Criciúma, cara. Tu conversava com as pessoas do Grêmio, os caras faziam um sinal pra mim depois no hotel dizendo assim, cara, acabou, não tem mais o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer. Quem é que pode chegar e calmar a situação? É Renato. O Renato, ele acaba virando um escudo também da diretoria. Porque o Renato chegou pro torcedor, o Roger nem concentrava o Thiago Santos, por exemplo, nos jogos aqui. O Renato botou ele pra jogar. E fez dizia, gol, né? Lembra? Aquele gol. E ele dizia, o Renato, o torcedor vai ter que entender, vai ter que ter paciência. Aquele gol, cara, tem uma situação peculiar. Porque é o seguinte, a gente está na transmissão da Rádio Gaúcha e o Pedro assim, e aí, Bajezão, o que dá pra falar? Eu digo, poxa, vou ter que torcer pro Guilherme e pro Thiago Santos, mas vamos fazer o quê? O que tem pra janta, né, Pedro? Olha lá, vai pelo lado, o Guilherme cruzou, entrou o Thiago Santos de cabeça, gol! E eu vou dizer o quê? Viralizou muito aquilo, tia. Então, mas é E os negros pegam no pé, né, tia? Claro, mas essa resenha, tipo, fala mais. Mas os caras dizem assim, Bajé, critica o Janderson agora pra ver se ele faz gol. Esse lado é o lado legal, cara. O ruim é quando tem o cara que... Mas aí tem o hater, né, que a gente também tem que compreender. Na internet, que é o cara que vai lá, que te ofende, que vira o boxeador de teclado, fica machão atrás do computador. E tu é um cara que responde, né, tia? Tu já tem umas histórias ali meio... Cara, eu tento interagir com a galera, entendeu? Hoje eu interajo
mais os na boa, entendeu? Os caras que são muito ácidos, cara, eu vou lá e bloqueio, fica muito mais fácil. Mais fácil. Deixa eu te perguntar, primeiro, por gentileza, Bagé, fica à vontade aí, quiser usar. Queijinho? O queijinho pra nós abrir, né? Já vem aquela carninha rosadinha que o homem pediu. Eu queria te dizer o seguinte, tem tanta coisa que eu quero saber, mas uma delas é a seguinte, tu foi um dos caras nesse movimento recente aqui no Rio Grande do Sul que abriu o time. É uma coisa recente, não é uma coisa tão antiga assim, é uma coisa recente. Como é que foi o teu penso para isso acontecer, né? E hoje tu trabalha lá na rádio justamente por ter dito o teu time. Pode ser que tu tivesse entrado, né, de forma isenta, pode ser, não sei. Mas hoje a tua posição maior em relação a isso. Como é que foi isso para ti na tua vida de jornalista, no qual tu sempre foi um cara isento, dá pra dizer assim, até um passado recente? Tô certo, né? Tá certo. Eu vou começar pela última, então, pela RBS, por exemplo. Tá. Eu acabo entrando no Sala de Redação e no Bola justamente no momento da tua saída. É uma transição. Eu já negociava com a RBS há pelo menos 4 para 5 anos. Se namoravam. Em 2 outras oportunidades teve chance clara de ir. Só que o que era oferecido para mim em termos de colocação não era o interessante, perto do que eu já tinha. Certo. Né? Então sabia da importância e tal que tinha, mas poxa, eu já sou um cara, eu tô com 46 anos, cara. Então, não é o status daqui a pouco de ir para o principal veículo de comunicação, tá bom assim, que naquele momento... Tá bom. Tá bom assim, não. Essa pegou carvão. Essa pegou carvão. Só para os caras depois não ficarem enchendo o então, dizendo que vai lá. Não seria pelo status apenas que eu sairia, né? Do conforto que eu tinha. Aí, da última vez, quando acontece o convite da RBS, que é justamente no momento que tu tá saindo, eu já era identificado como Grêmio, eu tava muito bem na Bandeirantes, cara, eu sou grato demais a todos os veículos que eu passei. Eu tenho... Pô, tu tava bem demais no Donos da Bola cara, lá, eu sou um cara privilegiado, assim, de ter... Pô, eu comecei na Rádio Guaíba, né, que depois foi adquirida pela Record, aí eu vou pra Rede Pampa, num projeto que tava iniciando, que era a Rádio Grenal, que hoje todo mundo conhece, mas na época não era tão conhecido. Eu lembro de ti lá, tu fazia chover lá. Tinha um programa de manhã lá que eu adorava fazer, que era o Futebol Alegria do Povo. Fiz com vários parceiros, o Rafael Serra, Douglas Calduro, Douglas Demoliner, o Lacerda, que tá lá até hoje, César Fábio, enfim. E, cara, de uma hora para outra, um dia chegou o Ibope lá, a leitura do Ibope, e a Grenal era vice-líder de audiência. Só perdia para a Rádio Gaúcha. Aquilo foi fantástico. Tanto que os próprios gestores lá da Rede Pampa, o doutor Otávio Gadré, Mariana Vargas e tal, Paulo Sérgio valorizavam Pinto, isso? Valorizavam e fizeram o seguinte, eles mudaram lá o dial da rádio, sabe? Teve uma mudança para que tivesse mais potência o dial da Rádio Grenal. Que antes era de uma rádio tradicionalista. E aí que foi para 95.9, né? Aí vai para 95.9 e aí, cara, pega o Rio Grande do Sul todo e tal. Entendi. E aí, pelo sucesso que não só eu, né, mas que a nossa equipe estava fazendo, e eu era um apresentador e comentarista e tal, aí chega o convite da Bandeirantes. Aí eu vou para a Bandeirantes em 2017, aí muito mais valorizado, inclusive na questão financeira, né, que não dá pra gente deixar de lado isso. Tá louco. E aí, Duda, só que quando eu vou para lá na Band, o Meneghetti estava em São Paulo. O Meneghetti tinha ido pro interior de São Paulo, acho que São José do Rio Preto, se eu não me engano. Isso, ele contou aqui. E eu nunca tinha trabalhado com o Meneghetti, sabe? Conhecia, a gente tinha trocado algumas ideias. Me lembro de receber uma mensagem dele, às vezes, ele me parabenizando por uma atitude que eu tinha tido ainda na época de presidente da SEG. E aí o Meneghetti chega, cara, e aí faltava acho que 2 dias para terminar minhas férias, toca o meu telefone, era o Meneghetti. Ô, Bagé, podemos conversar na segunda-feira? Pô, tá terminando a minha série, o cara me ligou conversar segunda, vai mandar embora, nunca trabalhei com ele. E ele disse assim, não, fica tranquilo que não é nada de ruim. E aí ele chega e disse assim, cara, eu queria te levar pra TV, porque a gente vai montar uma nova equipe, vamos repaginar o Donos da Bola. Baita. E eu queria contar contigo. Eu disse, pô, fantástico. Cara, a gente faz um piloto um dia lá, que era pra ser de 8 minutos. Eu acho que a gente fez uns 30 minutos batendo papo, como se estivesse no ar. E ele olhou assim no final e disse assim, cara, o programa tá pronto, não precisa mais nada. Cara, e começa o programa e... Relembra a equipe. E aí vai pro YouTube, a equipe é o Meneghetti apresentando, João Batista Filho, que é isento, né? Ele não tem time, ele torce pro Tottenham. Aqui ele não torce pra ninguém. Não nasceu em Londres, mas torce pro Tottenham. Aí o Baldassi que torce pro Inter, eu torcendo pro Grêmio, mas na época não era... Então eu e o JB éramos isentos. Tá. O César Cidade Dias já identificado com o Grêmio, foi diretor lá no Grêmio. E o Baldassi com o Inter. Não, e o Taigor Jan que fazia
meio que uma central de Mas informações. o que ele faz hoje também. Que ele faz hoje. Às vezes tem os outros meninos, também, o Matheus também. Acho que tem o Lucas também, outro menino que foi pra lá Sim. agora. E, cara, só começou a explodir. E aí, cara, como não era, Mas hoje era tá. só na canela. Começou com você. E aí teve um foi, né? episódio do Renato, que o Renato chamou de recalcados da bola. Não, tu tava lá naquela E aí, época. cara, explodiu, porque daí era a torcida do Grêmio criticando a gente, como eu chamava, os renatistas, o torcedor do Inter achando aquilo legal. Duda, já teve programas na minha época lá que a gente fazia um pós-Grenal assim, com 50 mil pessoas simultâneas, ao vivo. E tipo, Isso é impressionante. 10, 12, 15 mil pessoas esperando, faltando 15 minutos para começar. Era uma coisa de maluco, que é até hoje, né? É um sucesso o programa. Só que daí, até em função desse sucesso, aparece o novo convite da RBS, a gente senta para conversar e tal. Só que antes disso, um dia, cara, eu sou avô hoje, né? Eu tenho duas netinhas, né? A Manu que fez agora... Este homem tem 46 anos e é avô, tá? Só para vocês saberem. Avô, não é? Não, o homem é... A Manu tem 4 aninhos e a Bela tem 1 aninho. E aí eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu digo, pô, às vezes eu tô lá jantando e tal com a minha mulher. Chega o garçom, diz assim, pô, aí, só entre nós aqui, gremista ou colorado? Aí eu tinha que dar uma curva no cara. Eu digo, cara, por que eu não posso dizer que eu sou gremista? Qual é o problema que tem? Não. Eu digo, pô, vai ter um dia que eu vou estar com a minha neta, cara. E aí ela vai ficar me olhando e eu vou ter que mentir pro cara, por quê? Sabe? A netinha vai te caguetar, certamente. Aí eu digo, cara, porque aí eu comecei a amadurecer isso. Só que o que eu fiz? Eu comecei a falar com várias pessoas, mano. Principalmente os identificados, Mauro Betti, uns caras por aí afora que eram identificados, eu ligava. Cara, olha só, pô, tô pensando em fazer, o que tu acha? O cara, é um caminho sem volta, não tem como depois, não gostei e vou querer voltar atrás, não tem como. Mas, cara, eu não vejo problema nenhum, acho que isso tá mudando bastante. E a minha ideia não era fazer um modismo. Uhum. Eu não acho que todo mundo tem que se identificar. Eu penso que vai ser um caminho natural. Entendeu? Acho que não tem mais por que tu ter... Todo mundo que trabalha com futebol é porque gosta de futebol. Não. Quem gosta de futebol um dia torceu E aqui é gremista ou colorado, não me inventa então que é do Tottenham, tá? Agora, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha carreira antes disso. Cuidava para não ter um carro vermelho ou um carro azul. Hoje eu não tenho essa dificuldade. Eu posso andar fardado se eu quiser. Tô sempre com alguma camisa, com algum motivo de imortal, tricolor e tal. E aí um dos caras que eu fui falar era o Meneghetti. Disse, pô, Meneghetti, o que tu acha? Que eu tô pensando assim. Ele disse, cara, que tu decidir, eu vou estar te apoiando. E aí eu disse, não, eu vou fazer. Aí a gente até fez uma brincadeira lá, eu ficava com a camisa do Inter, uma do Grêmio, até o dia que eu anunciei. E aí depois vem esse convite Mas como é que foi o anúncio? Não, aí a gente fez... Eu digo, como é que tu te sentiu? Foi um alívio? Cara, pra mim foi e a repercussão? Foi muito melhor do que eu imaginava. Primeiro que eu recebi vários recados de presidentes, ex-presidentes, diretores do Inter. Pô, me enganou, achei que tu era nosso, não sei o que e tal. Um troço muito legal, até hoje. Tipo, presidente Fernando Carvalho, presidente Marcelo Medeiros, presidente Giovanni Luigi, Roberto Melo. São caras que eu falo seguidamente. João Patrício Herman. Caras colorados que passaram pela presidência do Inter ou por direção de futebol. E, cara, eu acho que tu pode ser rival, tu não precisa ser inimigo, né? Óbvio. E aí, muita gente, cara, foi muito legal. Até hoje eu recebo muito recado, tiro muita foto com o Colorado. Pô, mas já sou Colorado, mas eu gosto do seu trabalho. Até quando tu dá umas zoadas, que isso aí faz parte do jogo e tal. Então foi um processo muito legal. E aí, quando chega o convite da RBS, no começo de março de 21, cara, aí a minha saída na Bandeirantes é um negócio emocionante, assim, porque eu fui muito valorizado lá. O Meneghetti, pô, não, tu tem que deixar um vídeo de despedida, não vamos, porque às vezes, dependendo da emissora, os caras simplesmente tiram do ar, né? Ah, o Faustão, por exemplo, na Globo, simplesmente sumiu da Globo. Sumiu, não sabe nem nada. E o Meneghetti, cara, me levou no programa ao vivo que eu apresentava de tarde com o Serginho Boas, que ainda tava na Band na época. E, pô, o Meneghetti não é de rasgar seda, pô, me elogiou pra caramba. Pô, as portas estão abertas pra ti. Então, cara, eu mantenho essa relação com os caras. Como todo lugar, como tu é assim, Duda, entendeu? Tu não tem... Cara, a gente dá bom dia. Se o cara não responder bom dia, é problema do cara. Mas a gente vai dar bom dia pra todo mundo. Mas essa tua boa relação... Cara, come um pouquinho, velho. Tá gostoso pra caramba amanhã. Come, experimenta aí, carninha com classe. Não foi essa que tu serviu o boleiro, que essa tá com ponto maravilhoso. O Kahneman lá também, que fica reclamando. Foi o Kahneman que começou, né? O Kahneman que começou. Não, eu te dizer, mas essa tua vamos dizer, esse teu trânsito legal e tal, muito se deu por ter passado pela presidência da ASEG, que quem não sabe é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, e o Bagé presidiu a entidade, se chama? Entidade? Isso. Por quanto tempo foi que tu foste presidente?
Cara, os mandatos são de 2 anos. E eu fiz um mandato de 4 anos, porque quando estava terminando, o mandato estava começando a pandemia. Ah, tá. E como a gente estava num trabalho muito legal lá, cara, assim, eu não entro no mérito quem fez errado ou quem faz mal. Eu fiz a minha parte. E não acho que tenha sido mérito, acho que era obrigação. Eu assumi uma responsabilidade. O que faz um presidente da SEG, assim, para melhorar a vida do jornalista? A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, ela é responsável pelo credenciamento de todos os eventos esportivos. A gente fala muito no futebol porque é muito maior o foco do que se faz, né, no Rio Grande do Sul. Claro. Mas em cima disso, pô, a gente fez uma luta aí muito grande em determinado momento que se queria cobrar direitos de transmissão de rádios. E acho até que isso vai acabar acontecendo no futuro próximo. Só que naquele momento, cara, se acontecesse, ia significar muito fechamento de emprego. Porque tem muito colega nosso que, infelizmente, depende daquela transmissão. E um negócio dos mais duros que teve durante a pandemia, como a gente... Cara, eu fiz gestão. A gente encurtou, a gente viu despesas que não eram prioridades, cortamos elas, né? E até porque na pandemia, por exemplo, pelo menos durante o primeiro ano, eu não tinha o recurso de patrocínio, porque eu não tinha futebol. Como é que o cara ia continuar me patrocinando lá se eu não conseguia expor a marca dele? Mas o patrocínio vinha para patrocinar a SEG. Qual é a contrapartida da SEG? Cara, são os coletes, né, dos dias dos jogos, são basicamente os coletes, e tu consegue entregar também, hoje muito mais forte, porque a gente conseguiu implementar isso, hoje está em engrenagem, funcionando com o presidente Rogério Amaral, das redes sociais, de todas as divulgações são feitas, a própria carteira da SEG, que é obrigatória, então também tem um espaço de patrocínio ali, e a visibilidade natural de tu estar num grande evento que é o futebol, né? Claro. Só que quando começa lá, cara, a minha entrada na SEG, ela se dá para uma situação muito peculiar. Aquele jogo que teve, eu só não lembro se foi acho que foi Grêmio e São José, que foi o jogo dos 60 graus, lá no Zequinha. Foi, que até o Tinga, o lateral que tá no Fortaleza hoje, teve bolha no pé e tal. Cara, era um dia muito quente, e a gente tinha na SEG, hoje são coletes, na época era um jaleco muito grosso, e tu tinha que usar um boné da SEG. Cara, eu lembro desse jaleco, um verde. Um troço horrível de calor. Tá, eu lembro. Aí, cara, um calor do inferno, e no intervalo, pô, eu olho pro meu boné, tinha um patrocinador de água, olho pro meu jaleco, tinha um de bebida, outro de água. E tu? Eu preciso de água, né? Aí eu vou buscar água, não tinha água. Eu disse, como não tem água se eu tô aqui carregando um jaleco pesado patrocinado da SEG? E outra, se a SEG não tem patrocinador, pelo amor de Deus, pega o dinheiro do caixa da SEG. E pai dá água pros jornalistas. Ou pega um telefone, eu duvido que uma empresa aí de bebidas não vá disponibilizar água. E aí algumas pessoas que estavam próximas, na época estavam envolvidos, né, mas não eram presidentes nem o Rogério Amaral, nem o Zé Aldo Pinheiro, e eles viram ali eu fazendo aquele auê ali, meio que de líder, quase líder sindical. Sim, meio que uma... E aí eles revolucionando a situação. É um cara jovem, né, que tá afim de se incomodar aqui, que ninguém quer essa incomodação. E eles me chamaram para conversar, cara. E aí eu fui, entrei como vice-presidente, comecei a dar ideia, comecei a mudar algumas coisas. E, cara, deu muito certo, saí de lá, eu dizia pro Rogério Amaral, agora a caneta tá aqui, tu só tem que te preocupar em renovar os patrocinadores, se não entrar patrocinador nos próximos 2 anos, tem dinheiro para tocar 2 anos, né, sem problema nenhum. E, cara, graças a Deus, com tudo certo... Fizeste um bom trabalho, então. Fiz um bom trabalho, mas eu acho que isso é obrigação de qualquer pessoa que mas é que às vezes tu não consegue, se oferece a fazer aquilo. Mas foi muito duro na pandemia, quando, cara, eu tive que distribuir cesta básica para colega nosso, cara. Isso é duro, entendeu? O cara tem o mesmo crachá de imprensa que o teu, mas infelizmente ele não teve, quem sabe, a mesma oportunidade. Não, e o meu, é muito duro, cara. Ganha muito mal, velho. Ganha muito mal. E aí nós tínhamos uma série de colegas que estavam no ramo independente, cara. E aí, de uma hora para outra, parou o jogo de futebol. Não tinha mais jogo. Eu lembro que teve um momento que nós sentamos numa reunião remota, Governo do Estado, Federação Gaúcha de Futebol, já com o presidente Oxman, RBS com o Thiago Cerqueira, e eu representando os colunistas com a SEG. E ali, cara, o governo do estado não queria que voltasse, porque naquele momento estava uma onda muito alta do Covid, não pode voltar, e a gente começou a considerar coisas, vamos botar então só os cinegrafistas, um repórter só da detentora dos direitos, que é a RBS e tal. Porque o que era a minha ideia? Voltam os jogos, voltam as transmissões pela TV, pelo menos os colegas vão fazer de casa, né, e tem como continuar vendendo o merchanzinho dele. Cara, o que eu apanhei de cara, se curvou pra RBS. Cara, a RBS é detentora dos direitos. Claro, tem nada a ver com isso. Então é o seguinte, porque os caras achavam assim, não, mas dava pra botar um de cada. Não dava, tava uma curva altíssima. É que agora a gente acho que não lembra tão, era colegas foda, nossos morrendo.
ou hospitalizados num estado muito grave de saúde. Então tinha isso assim, aí tu pensava, cara, pra que eu fui me meter nisso? É um cargo que não é remunerado, o meu telefone tocava o tempo inteiro, eu tinha que conversar com pessoas que num dia normal talvez eu não precisasse atender. E aí tu para no momento e eu digo, cara... E outra, vou te dizer, o que é o pior? Caras que foram buscar lá na SEG a cesta básica para se manter se alimentando, também me dando pau na rede social. Não que aquele cara não possa me criticar porque ele foi lá buscar a cesta básica, mas porra, era só o cara pensar assim, se não voltasse o futebol, ele não ia ter o que transmitir. O que eu fiz foi um acordo para que pudesse voltar o futebol. Aí tu para pensar assim, cara, o que eu tô fazendo? A minha mulher dizia, cara, o que tu tá fazendo? Eu disse, agora eu tenho que terminar o mandato. Mas foi uma missão que tu entendeu que era justa mas pra e foi mim legal. Exato. Pra ti me ensinou a conviver com pessoas, ouvir muito o contraditório, né? Que não é assim, vamos fazer assim. Não, vamos sentar aqui. Tinham decisões que eram tomadas que não eram a minha vontade, mas era a vontade da coletividade. Então fez com que eu crescesse, cara, e deu tudo certo. Mas foi um aprendizado. Saiu quando? Cara, eu saí final de 21. Então tu entra na RBS, tu ainda é o presidente lá. Eu já tô na parte final. Já tava na parte final. Entendi. Tia, tu nasceu em Bagé e saiu de lá quando? Cara, eu nasci em Bagé, a minha família, meu pai, eu sou de lá, nasci em Bagé. Mas eu me chamo Bagé no nome porque o meu pai já é falecido, mas meu pai jogou bola lá nos dois, no Bagé e no Guarani. E era conhecido como Bagé. Ele não era treinador? Não, aí é o meu irmão. Ah, é teu irmão. Eu tenho 16 irmãos. Meu pai teve 17 filhos. Tu tem quantos? 17. O meu pai teve 17 filhos em 13 casamentos. Ah, mentira. Não, tô falando sério. Tem meu pai tatuado aqui até em homenagem a isso. Então eu tenho 16 irmãos, eu sou o 15, depois de mim tem mais 2. Tu tem 16 irmãos? 16 irmãos, eu não conheço todos, 13 casamentos? 13 casamentos do meu pai. Ele casou por último com a minha mãe, aí fui eu e mais 2. Então eu não conheço todos os meus irmãos. O meu stand-up, por exemplo, que eu faço, eu começo contando essa história e a galera acha que é texto de stand-up. Não, é a minha vida. O meu pai teve 17 filhos. Eu não conheço metade dos meus irmãos. O teu pai morreu de pau esfolado. Ele poderia ser por aí. Cara, eu não conheço todos os meus irmãos, porque o meu pai acabou tendo filho na Argentina, no Uruguai, entendeu? Porque o meu pai, depois de machucou muito cedo, naquela época, uma lesão de joelho que tu cura em 15 dias, tu parava de jogar. E aí meu pai virou músico, né? E aí músico viaja pra caramba. E aí no caso dele, ele não era um cara tão fiel. Porra, será que tu acha? Cara, 13 casamentos, cara. 13, cara? 13 casamentos. A pensão... Cara, a pensão esquece. Eu imagino tem uma hora que o cara ganha imunidade de pensão. Passou de 10, parou de... Não precisa mais. Eu acho que tem um incentivo. Não, tem que ter um incentivo do governo, tia. E aí, cara, mas velho. Eu não conheço metade dos meus irmãos, né, cara? Em função disso. Pois é. E, cara, o Natal na tua casa, então, era um amigo secreto era entre vocês. Não precisava a família inteira. É muita gente, velho. É muita gente. Mas se eu te falar da minha avó, tu vai achar que aí é mentira. Não começa. Não, dizer o que a tua avó fez. A minha avó, que é a mãe do meu pai, né, falecida já, ela teve 27 partos. Tô te falando, Dudas. Papo sério. E tem um agravante da minha avó. Porque a minha avó foi casada só com meu avô. O meu pai distribuiu as 17 crianças em 13 casamentos. A minha avó e o meu avô, carreira solo, sem caso de gêmeos. A minha avó passou 27 anos da vida dela grávida. Não. Se tu arredondasse... Sim, claro, com a barriga... São 9 meses de gestação. Aí tem todo um período de recuperação da mulher depois. Não, põe os 27. Tudo. Mas, não é porque tu imagina? Meu Deus do céu. Tanta gente grande. Querendo filho e eles com uma abundância aí, tia. Tá, lá em Bagé não precisava a grávida de Taubaté. Né? Não, Tia, então por isso que tu já tem neto, né? Porque mas eu família essa onda. Mas eu tenho 2 filhas, né, cara? Eu não tenho... Cara, faz vasectomia urgente, assim, cara. Porque pode ser... Não, agora tá tudo controlado. Já tá tudo tia, certo. E esse negócio de não conhecer os irmãos pode ser piada, mas de alguma maneira não é uma coisa, assim... não sei, normal, eu não sei porque isso não é normal, mas como tu lida com a coisa de pensar que tu tem irmãos que tu não conhece? Cara, sabe que a gente tem até uma brincadeira entre os meus amigos, assim, toda vez que eles estão em algum lugar, eles encontram alguém parecido comigo, eles me mandam uma foto. Como esse cara pode ser teu irmão? Volta e meia eu recebo uma foto. Qualquer lugar, pode ser show de rock, show de pagode. Sim, pode ser nos Estados Unidos, qualquer lugar, os caras no Uruguai.
Eu num boteco, em qualquer vila, o cara me manda foto. Meu, Mas já tem certeza que esse cara não é. Então, mas realmente é um negócio meio maluco, né, cara? Teu pai, desculpa, faleceu quando? Sim, o meu pai faleceu em 2002, cara, um pouco antes da Copa, assim. Não, um pouquinho antes ali, o meu pai faleceu em 2001. Por exemplo, cara, tem até um texto de abertura do livro, a dedicatória, eu faço pro meu pai. Uhum. Porque, cara, tem algumas coisas na vida, Duda, e quando eu digo, a galera, ela aponta muito assim, quando eu falo que eu sou realizado na minha profissão, porque, cara, eu tô com 46 anos e eu mudo de profissão lá com 25. Eu já tinha com a minha vida encaminhada, eu trabalhava com contabilidade, gerenciava escritório de contabilidade e tal. Assim. E aí, cara, aí eu vou pra faculdade, vou fazer curso e tal, e eu resolvo, eu quero ser jornalista esportivo. E muito rápido acontece, entendeu? Acaba acontecendo muito rápido, e aí depois... Eu, graças a Deus, sempre fui um cara... Foi o teu irmão que era da bola? Não, cara, na verdade, eu sempre quis ser jornalista. E aí, fazer com futebol. E aí, o meu irmão já era conhecido no começo dos anos 2000, só que eu vou fazer um curso na FEPLAN, na época era a FEPLAN, né? Porque eu passei na faculdade, fiz faculdade no IPA, mas, faculdade ia levar 4, 5 anos, né? Eu tinha que fazer um curso, porque eu sabia, eu vou bater nas portas aí, os caras vão ter que ter o curso. Claro, a FEPLAN te liberava. Quando eu fui na FEPLAN, eu encontro lá o Chapinha, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Até hoje sou muito grato a ele. E aí a gente tá conversando e tem a apresentação ali, eu digo, cara, tem um irmão que é técnico de futebol, quem é teu irmão? Só meu irmão Bagé. Pô, conheço o Bagé, teu irmão é meu amigo e tal. E a gente começou a fazer os trabalhos juntos. Um dia ele chegou e disse assim pra mim, cara, tu quer trabalhar em rádio? Eu sou Otacílio, eu tô fazendo o curso porque eu vou bater nas portas e já chegar com o curso. Então eu vou te levar lá na Guaíba, eu vou te apresentar pro REC, né? Porque o REC era... Até hoje a gente não se fala e tal, porque o REC andou vacilando na minha e aí a gente não resolveu isso, mas qualquer hora a gente resolve de boa, porque eu sou muito grato, assim, tem que resolver, REC. Não, o REC. Cara, eu pra essa mim... putaria deu de briga, o mundo já tá muito polarizado. Eu não brigo com ninguém, eu fico sem falar assim e tal. Até mas vamos, deixa o cara lá no pensamento. Eu quero reconciliar mas eu sou muito grato. O REC foi o meu primeiro chefe. Mas isso é um sentimento legal, embora tu não fale com ele, tu reconhece. Não, isso é legal. E não tem problema nenhum. Outro dia eu tinha uma situação, abrindo um parênteses, com o Paulo Brito, cara. A gente trabalhou junto, e aí teve lá uma vacilação dos dois, assim, num dia a dia, e a gente ficou sem se falar um tempão. Aí veio o evento da KTO lá no Paleta Atlântida, e aí o Tinga me chamou pra jogar no time dele, né? Eu disse, não, cara, vai ser o time amigos do Tinga, amigos da KTO, vem comigo, a gente se criou junto e tal. Eu disse, não, vambora. E aí chegou lá, cara, o Labarte, o Labagol tá filmando o negócio, tá chegando os caras. E eu vi o Brito, cara, e a gente não se falava. E aí ele veio na minha direção assim, aí eu estiquei a mão pra ele. Aí ele me cumprimentou e eu abracei ele, sabe? Abracei ele, fui no ouvido dele e falei, cara, deixa eu te falar um negócio, meu. Cara, a vida da gente é muito curta, meu. A gente tá nos mesmos eventos, a gente tem o mesmo patrocinador, a gente se passa, não se fala, vamos parar de bobagem, vamos zerar isso aí e tal, não sei. E aí ele disse assim, cara, que presente tu tá me dando, eu queria te dizer isso. E não dá pra imitar o Brito da tua frente. Eu queria te dizer isso e tal. Meu, foi lá pra rede social, depois botou, dois caras que eu gosto muito, eu tava sem falar, o Tinga e o Bagé. Poxa, aquilo do caramba, sabe? Hoje a gente se fala, sabe? Teve lá no lançamento do meu livro. A gente brinca. Ele é lindo, cara, a vida precisa ser mais leve. Mas aí, cara, eu fui pra Rádio Guaíba, e aí... Levado pelo Otacílio, só pra nós voltar. Levado pelo Otacílio, e na época, Duda, não tinha a figura do estagiário remunerado. Eu fiquei uns 10 meses na Guaíba trabalhando de graça, velho. E trabalhando no escritório, fazendo faculdade, e quando sobrava... E lá dentro, cara, eu encontrei um cara que até hoje a gente fala muito, que é o Léo Jorge, um produtor histórico do rádio aqui do Rio Grande do Sul. Já ouvi muito falar dele. Que tá aposentado agora, tá morando em Tramandaí. E aí o REC chegou e disse assim pra mim, cara, eu não tenho como te contratar, até porque tu ainda não trabalha nisso, né? Mas, cara, tá aberta aqui a estrutura, que tu tiver que aprender aí dentro. Só que o que eu fiz, Duda? Eu comecei, cara, eu já tinha um conhecimento de algumas pessoas através do meu irmão, e eu comecei a descobrir notícia, cara. Então eu fazia notícia, chegava no canal, tá acontecendo isso e isso. E os caras começaram a me dar moral. Aí a primeira vaga que apareceu, eu fui contratado. Aí eu começo na Guaíba, aí cara, eu comecei a fazer muita coisa assim, porque eu digo, cara, eu tô entrando mais velho aqui. Né? Quantos anos tu tava? Aí eu tô com 25 já, cara. Aí tinha moleque com 18 anos que passava no vestibular e o pai perguntava, quer um carro ou quer ir pra Disney? E a minha realidade era completamente diferente. Eu sou um moleque criado na Restinga, com uma certa dificuldade e tal. Então, não tinha margem de erro, né?
E aí eu começo a me destacar em coisas, cara, sabe? Dar notícia, fazer matéria que realmente mudavam algumas coisas. Pô, tem uma matéria, cara, que uma vez um produtor O que chegou... tu te lembra que mais te destacou? Um assim? produtor chegou pra mim e colocou assim, teve acho que foi 2004, a seleção do Iraque, 2004 ou 2007, ela foi campeã da Copa da Ásia, com um brasileiro de técnico, chamado Jorvan Vieira, cara que tinha começado no Vasco e tal. E aí o nosso coordenador, que na época era o Rodrigo Có, ele colocava lá, pautas do final de semana. Bagé, tem que deixar uma matéria de 3 minutos e meio falando da repercussão mundial da conquista da Copa da Ásia. Aí ele dava um briefing assim, conversa com comentaristas e tal. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu digo, porra, cara, o cara é brasileiro? Eu vou falar com ele, cara. Temos que chegar nele. Aí fui vasculhar a internet, descobri um contato de um jornalista que tinha feito uma matéria no G1 com ele, mandei um e-mail pro cara, o cara me deu 2 telefones dele. Cara, ele tá enlouquecido, porque o Papa João Paulo II levou ele lá para receber ele, tem um contexto, não é só ele ganhou, cara, tem um contexto. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí marquei com o cara e liguei. Cara, caí a ligação, o cara tava sem dormir um tempão, que ele tinha falado com o Papa João Paulo II. Meu, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando eu liguei pro cara, e eu perguntei assim pra ele, tá, mas como é que foi chegar lá? Ele, primeiro, os caras não podem treinar no Iraque por causa da guerra. Sim. Eles fizeram um levantamento lá da ONU, que toda vez que tinha jogos da seleção, diminuía o atendimento de feridos. Ou seja, a guerra dava uma cessada por causa do futebol. Só que quando ele chega lá, Duda, ele encontra, por exemplo, ele me contando assim, resumindo, cara, o meu volante era de um clã que tinha aquele clã matado um parente do meu centroavante. Então esses caras não almoçavam junto, esses caras não se falavam, ele não passava a bola um pro outro. E aí ele começou a trazer esses caras com jogo de carta, com videogame, com palestra motivacional, não sei o quê. O que é o grande lance que o Papa João Paulo II, né, eterno Papa, leva ele para lá pro Vaticano para homenagear? A última foto são os caras abraçados, cara. Sim, isso é a paz. Eu arrepio até hoje. Então é além do futebol. Mas eu só descobri por quê? Porque eu liguei e falei com o cara. Senão ia ser uma matéria papai e mamãe, né? Lá, ei, Juca Kfouri, o que tu pensa disso aqui? Ô, né? Mauro César Pereira, o que tu acha disso aqui? Não ia mudar muita coisa. Eu não tô desonerando a fala dos caras que eu tô citando. Não, tá louco. Mas eu tinha que falar com o foi cara. No cerne da questão, com o responsável. Tá louco. E isso me deu uma base muito grande, sabe? Me deu uma base muito grande. E aí vieram outras coisas que foram acontecendo, e aí eu já contratado, e aí eu comecei a viajar, acompanhar Inter e Grêmio, acompanhar a seleção brasileira, cobrir Copa América e tal. E aí, cara, cresci muito em função disso, assim, mas a primeira pessoa que me contratou foi o Luiz Carlos Leque. Na época ele era chefe de esportes da Rádio Guaíba. Mas, meu, essa tua veia mais polêmica é da onde? Eu acho Ou que tô errado? Eu acho que é do meu dia a dia, cara. Acho que é do meu dia. Outro dia eu tava numa reunião lá, até confidenciar, uma conversa com o Fetter, com o Alexandre Fetter, que tu conhece tão bem. E o Fetter olhou pra mim e disse assim, Bagé, tu é um cara mais sanguíneo, né? Tu é aquele cara de ir pro soco, né? Eu já fui, cara, hoje eu não sou mais. Mas eu sou o cara mais vivo, assim, sabe, pras coisas, de querer participar da liderança, de dar um palpite, Duda, quem sabe tu não faz assim, quem sabe assim não é do mais jeito. Mas, cara, eu sou agregador, acho que os lugares que eu chego, eu busco entrar o mais rápido possível no clima da galera. Por exemplo, a RBS tem sido para mim um exercício, porque eu tô lá 2 anos. E por que eu começo isso falando do meu pai, porque é dedicatória, cara? Porque dia 10 de março de 21 foi a minha estreia no Sala. E aí a gente estava ainda com a pandemia muito alta, tava só eu no estúdio, todo mundo, cada um nas suas casas. Esse livro, cara, tem uma participação assim meio que intelectual, que infelizmente a gente não conseguiu botar na prática do Davi, porque eu volto e meio, eu olho o WhatsApp lá e eu dou muita risada, assim, porque quando alguns começavam a discutir assim no Sala, eu e o Davi começava a dar uma zoada, deixa que... Eu sei como é que eu fazia exatamente isso. Até hoje eu vou lá e dou muita risada, assim. Um cara que eu convivi muito pouco e que eu sofri muito quando recebi a notícia. E eu tinha conversado com ele sobre isso. Cara, preciso que tu me ajude, vou me aventurar a escrever um livro. Pô, vai dar muito certo, não sei o quê. Aquele jeito dele, mesmo já muito complicado, né, com a doença, ele era um cara muito pra cima, assim. Tá louco. E, cara, faz muita falta por tudo. Não tô nem falando, assim, do genial escritor. Do genial ser humano, cara. Ele era demais. O dia a dia dele era maravilhoso. Pô, o dia a dia dele é fantástico. A gente ria muito, assim. E aí, cara, eu tô te falando isso porque aí eu faço uma dedicatória pro meu pai, porque no dia do Sala, no dia que eu estreiei 10 de março, quando o Pedro me deu boa tarde, cara, sabe? Eu comecei a falar e olhar pra tatuagem do meu pai. Porque eu me lembro que as lembranças que eu tenho do meu pai, assim, de moleque, muitas eram relacionadas ao rádio.
E aí eu lembro da gente estar ouvindo o Sala, ele parava tudo pra ouvir o Sala. Ah, sim, é um E programa histórico. Né? E aí ele dizia, cara, pô, olha o que esse cara tá dizendo. Mas será que ninguém vê que esse cara não entende nada? Ou elogiava os caras. E então ele se sentia um participante. Então quando eu vou pro Sala, cara, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Sala de redação ainda. Mas eu precisava passar por ali. Pra ter isso, sabe? Tipo, não é só por mim. É por mim, pelo meu pai, por toda uma história. E o meu pai não me viu jornalista esportivo. E quem fez eu me apaixonar pelo Grêmio e pelo rádio foi o meu pai. Então isso é um troço que ficou incompleto. Então também uma forma de homenagear o meu pai. Mas aí eu consegui fechar esse ciclo, cara, de ter trabalhado, né, nas 4 principais emissoras. Pois é, eu ia falar, conclui. Não, e de boa assim, cara, eu sou muito realizado por essas coisas, sabe? O que tava ao meu alcance fazer, eu fiz, cara. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas aí também faz parte, né? Não tem como. Mas é isso que eu ia te perguntar primeiro. Tu passou pelas 4, né? O que tu faz de paralelo e de diferença, assim, que dá pra fazer? E tu pegou as 4 em momentos distintos, diferentes, né? Momentos diferentes. Porque tu pegou uma Grenal numa alta, uma Band numa alta? Eu começo na Guaíba num momento em que a Guaíba ainda estava num momento bom, mas já tendo uma mudança muito grande dos nomes, né? Isso faz muita diferença. Aí depois eu também pego um momento em que dá um up, inclusive na questão financeira dos funcionários da Guaíba, quando chega o Grupo Record, né, em 2007, aí compra, regulariza todo mundo. Pô, eu fazia 500 funções, que eu sempre fiz de tudo, eu só não narrei. Então fazia todas as funções e recebia por uma. E daqui a pouco chega lá e Record diz, opa, peraí, um contratinho para cada uma das funções. Legal, tá? Então fica legal. Quando eu vou para a Pampa era uma questão, a Grenal era uma questão de desafio, assim. Eu lembro, eu sempre fui um cara que era um projeto novo. Eu sempre fui um cara de comercial, sabe? Eu sempre fui um cara de participar de relacionamento, de participar das comercializações da rádio. Sim. E na Grenal, eu lembro um caso específico, não vou te falar a marca aqui, mas é uma marca gigante de bebidas, e que eu chego, a primeira vez que eu vou pra vender ela, eu tive que explicar o que era a Rádio Grenal. Pra vender a Grenal, tá? O cara não sabia de qual era o grupo, se era Bandeirantes, se era Pampa. Quando eu vou renovar, sei lá, 1 ano depois, eu passo pelo call center, que era para chegar na sala dos caras, e começo a parar com a galera do call center dizendo que eu via a Grenal. E aí o cara lá assistindo tudo da porta. Eu já renovei sem precisar nem discutir com ele. Só no trajeto. Então tu vê o que muda, né? É uma relação completamente diferente. Quando eu vou pra Band, a Band também está num momento de transição. Que tinha vindo um outro gestor, que era o Sérgio Cóssio, que eu acho que agora tá fora do Brasil. E era um momento de que a Band estava contratando mais gente, estava tentando modificar. E aí eu nunca tinha trabalhado com o Meneghetti, né? Aí o Meneghetti chega, e aí o Meneghetti traz aquele rádio raiz, aquele rádio que eu particularmente gosto muito de fazer. Eu sou muito fã dos caras. E aí funcionou muito assim. Cara, era um dos caras... Eu sempre quis trabalhar com os melhores, cara. E o Meneghetti era um desses caras assim que eu queria ter trabalhado e não tinha trabalhado até então. Sim. E deu muito certo, graças a Deus deu muito certo. E aí eu vou para a RBS, só que aí uma situação, a Band eu chego não identificado, aí eu me identifico, mas na Band ainda era um pouco diferente, Duda, porque logo que o Meneghetti chega, o Meneghetti começa a botar essa situação de ter 2 comentaristas nas jornadas. Sim. A gente começa lá com a gestão do Meneghetti na Band. Aí, então, tipo, eu comentava o jogo do Inter, já sendo identificado. Tudo bem. Tinha 2 comentaristas. Sempre um comentarista, seja ele isento ou não, o Meneghetti botava 2 comentaristas. Foda-se. E o cara ali... Quando eu vou pra RBS, até em função do Bola, e tu sabe melhor do que eu, porque tu participou muito tempo ali, o Bola é uma zoeira. Só que aí eu já tô com a minha carreira também andando na questão do stand-up comedy. Eu quero falar disso aí com também. O show solo e com o show que a gente tem, eu e o Gil Lisboa também, que a gente viaja pra tudo que é lugar. Então eu já tinha mais essa veia também de viver mais o lado do humor. Eu digo, cara, eu vou por aqui, eu já fiz tanto tempo aquela coisa lá, que não pode falar errado. Então, assim, cara, eu gostei disso aqui. E aí, no Bola... Eu não tenho como fazer um cara do Bola às 11 da manhã e fazer um cara diferente à 1 da tarde no Sala. E como os representantes da dupla fixos lá sou eu e o Potter... Igual, né? E o Potter tem uma visão também de saber brincar. Cara, quando a gente briga, jamais vai ser uma briga de um bater no outro, de um ofender o outro. É a briga de zoeira, entendeu? Quem é que tá melhor na zoeira hoje? Mas é uma coisa completamente leve, até porque as coisas mudaram hoje em dia também, né? Não funciona mais aquele gato e rato e tal. Então, cara, e aí eu fiquei mais nessa aí, o Pedro também, o Pedro Ernesto Nardim, que é o meu pai lá dentro da RBS, ele gosta muito dessa zoeira organizada. Ele ama isso. Poxa, aí eu e o Potter acabamos fazendo escada com ele, cara, então hoje eu tô num ambiente, num clima muito mais leve, que é o clima que, eu vou te falar assim, que é o que tu gosta. Que é o que eu gosto, que é o que me deixa à vontade,
E, cara, eu costumo dizer, eu tive um ciclo da minha vida até... Eu tive alguns ciclos, né? Uma infância muito dura, assim, muito pesada, por questão de... Meu pai tinha adoecido, a minha mãe teve que não estava acostumada a trabalhar, teve que trabalhar, uma pessoa na época sem instrução. Eu sou filho de um pedreiro e de uma faxineira, sabe? Digo isso com muito orgulho porque, pô, eles me criaram muito bem, eu e os meus outros irmãos. Tu é da Restinga, tu falou? Eu me criei na Restinga, A gente costuma dizer lá que ali perto do Tinga ali. Tem alguns sobreviventes. Eu morava na Restinga Velha, o Tinga morava na Restinga Nova. E até tem um livro que deve ser o segundo que eu vou lançar, que tem a ver com isso, porque... Tu conhece o Tinga de tempo, não é uma amizade do rádio. Não, de muito tempo. Hoje a gente fala praticamente todo dia. Sim. E volta e meia eu vou na casa dele, faço ele pagar o café, né? Porque ele tá com mais, né? Ele tá bem mais. Ele tá foda, ele é foda. Dá pra tomar um café importado lá na casa dele. Mas a gente se ajuda muito, cara, enquanto ser humano, assim, sabe? O Tinga tem uma cabeça privilegiada, sabe disso. Ele é um ser humano diferenciado. E nós tivemos os mesmos exemplos, entendeu? Com situações parecidas, a mãe dele também, né? Uma pessoa que também era uma dona de casa, né? Era uma doméstica. E a gente teve uma vida muito dura, cara, mas uma vida de exemplo bom, assim. E hoje a gente tem alguns projetos sociais lá dentro da Restinga. Né? O Tinga distribui almoços todos os dias lá na quadra. Fome de aprender. Eu tenho hoje a satisfação de ter, junto com um patrocinador meu, um parceiro que é uma marca de tinta. Essa camiseta é dele, aliás. Essa camiseta é lá do território. Então esse meu patrocinador de tinta, cara, ele nos doa uma quantidade X de tintas ao longo do mês e eu tô junto com o Dunga, chamei o Dunga da Seleção do Bem, e a gente tá pintando, cara, algumas escolas estaduais e municipais de Porto Alegre. Até na Restinga deve ser o nosso próximo passo. Agora a gente tá pintando uma escola tradicional aqui na Zona Sul de Porto Alegre, que é mas dá o nome, se tu quiser, Odila Guida Fonseca, escola estadual. Então a gente consegue as tintas. Eu acho ótimo quando as pessoas têm a oportunidade de falar pra galera da Tedox lá, que nos ajuda. Não, fala as tintas aí. É Tintas Tedox, que me ajuda, é um dos patrocinadores lá. E o Tinga hoje, né, dentro da KTO, também é um embaixador social, então a KTO também possibilita que ele possa fazer outras ações. O Dunga, cara, pô, imagina tu poder conviver com o Dunga, tá louco, que é um tetracampeão do mundo e ele que ergueu a taça. Isso é bizarro. Sabe? E a gente fica na resenha, às vezes assim, pô, Dunga, isso aí é mais difícil do que bater um pênalti. Não, bater pênalti é fácil. Sabe, tu tá vendo a história de um moleque que olhava aquele cara pela TV. Tá louco. Então isso não tem preço, sabe? Não tem. Então, conviver com os caras. Então, e por que a gente fala disso, Duda, e divulga? Tem eu botei um dia no meu Instagram lá falando, pô, galera, agradecer a galera da Tedox que nos ajudou, estamos aqui distribuindo as tintas e tal. Me chama um cara de Santa Catarina, cara, de uma marca de chuveiros e torneiras elétricas. E o cara disse assim, cara, eu sei que tu não me conhece, mas eu queria, como é que eu posso te ajudar? Se eu te mandar chuveiro, eu te ajudo? Eu disse, cara, tu me ajuda porque a gente doa para asilos, né, para casas de recuperação. Coisa a gente dá um encaminhamento. E às vezes está lá o chuveiro com um fiozinho caindo, não esquenta a água. Para esquentar tem que ficar aberto um pouquinho. Cara, o cara nos mandou 250 chuveiros top de linha. Não, dá o moral pro cara. Te lembra? A marca é Zagonel, que é lá das proximidades de Chapecó, ali, da região de Chapecó. Incrível, Santa velho. Catarina. Então, um abraço aí, beijo, Cleiton Zagonel, que nos auxiliou nisso. Porra. E por que esse cara nos auxiliou? Porque ele viu divulgando. Claro, exato. Então tem muita gente que diz o seguinte, o Duda, quem quer ajudar, ajuda. Quem divulga Não quer fala, publicidade. Não, cara. Porque toda vez que alguém vê, daqui a pouco, cara, eu queria Quem ajudar. divulga quer divulgação, cara. Porque tu pensa assim, eu tenho como ajudar, eu não sabia como. Pô, eu posso mandar isso aqui pro Bagé, ou pro Dunga e tal. Então é um trabalho muito reconfortante, assim, que a gente consegue tá louco, tia. devolver para a sociedade algo que... E quando eu e o Tinga, quando a gente está lá na escola de samba, no estado maior da Restinga, o que a gente tenta levar para os moleques é justamente isso. Galera, olha só, a nossa vida aqui, minha e dele, foi muito pior do que a tua. A nossa era muito mais difícil que a tua. A tua é difícil, a nossa era mais difícil. Olha o que a gente fez. Né? O Tinga foi jogador de futebol, eu sou jornalista. Cara, a gente conseguiu vencer, cada um na nossa profissão, sendo correto. Então o que a gente quer passar para os moleques é isso. Entendeu? Cara, a gente quer que tu vença sendo correto. É mais fácil tu ter o dinheiro daquele outro jeito, é mais rápido. Sim, mas claro. Tu não vai ter a mesma vida que a gente tem hoje. A gente faz a vida inteira sem se preocupar. O vagabundo ali, a vida claro. Devolve para ele e geralmente a vida do cara é mais curta que... Porque não adianta, velho. Ali na frente... Só que ele é o exemplo, Duda. É o cara dentro da comunidade, dentro da vila, é o cara que tem o carrão, é o carro que anda cheio de ouro, é o cara que anda com tênis da hora. Então o moleque que tá desavisado, ele, opa, peraí, mano.
Dá pra ter tudo isso aí. Isso aqui é mais fácil. Mas se tiver alguém dizendo pra ele, meu, tu viu como é que acabou a vida dele? É. Olha aqui a minha tá andando e dá pra te fazer isso aqui. Então é muito importante, cara, que tenha essas conversas, que tenha esses projetos. E eu tenho a satisfação de hoje estar com esses caras Não, incrível. no lado que a gente sempre consegue fazer E lá coisa. na RBS, meu, trazendo uma coisa mais pra agora, assim, tu falou que te arrepiou quando entrou no Sala, né? O Sala, de fato, fazendo um paralelo com as outras coisas, como é que foi o tamanho da tua mudança em relação à repercussão? O que tu sentiu em rua e também pra ti de repercussão? O peso realmente foi maior pra ti? Tu sentiu esse frio da barriga se estendeu pra rua também, sabe? Porque tu já era um cara conhecido, né? Tipo assim, não foi... Tu não caiu lá de paraquedas, tu foi buscado, né? Cara, é diferente. Se eu te traçar um comparativo, assim, por exemplo, a Bandeirantes, ela já tinha me dado uma divulgação muito boa, porque na Band eu fazia TV aberta, a imagem, ainda né? é muito forte. E aí depois, depois se casou muito a questão, e aí foi uma jogada brilhante que o Meneghetti fez lá, YouTube. de casar o YouTube. E aí eu já tinha um canal no YouTube que na pandemia eu consegui potencializar ele, né? E aí que hoje tá parado, infelizmente. Tá parado, mas vai andar. Vai voltar. Seguida vai andar. Então já vamos fazer o seguinte, já começa a se inscrever de volta lá. Como é que é o nome do canal? Canal Alex Bagé, procura lá que... Tá lá, né? Tá lá. Então, ó, vamos começar a andar. Canal Alex Bagé, tá? Quando Isso. começar a andar, tu me avisa que aí a gente vai fazer algumas coisinhas junto lá no canal. Vai começar a andar. Mas aí, Duda, então a Band ela já tinha essa coisa, sabe? O cara já, curto muito Donos da Bola. Eu lembro que o Meneghetti fazia uma brincadeira que dizia assim, tudo que eu quero é ter o carro do Bagé. E começou a criar isso. Uhum. Como se eu andasse numa Lamborghini. Tá um carro legal e tal, mas, né, normal. Não, quero o carro. E começou a fazer essa brincadeira. Cara, até hoje eu não tô mais lá na Bandeirante há praticamente 2 anos. Os caras falam. Aí esses dias eu tô descendo ali a Tarso Dutra ali com o vidro baixo, aí passa uma grande moto, diminui, diz assim, Bagé, tava curioso, agora já sei qual é o carro que o Meneghetti fala. Então isso é muito legal, sabe? Essa questão de tu estar nos lugares, o cara vem... Eu gosto muito de ir em show de samba e pagode, né? Porque eu sou compositor, então tem algumas músicas rodando aí. É verdade, tia. Então, às vezes eu tô nos lugares... Tudo, cara. Que hora tu dorme, tia? Porque, faz filho, escreve, compõe. Eu durmo um pouco. Dorme pouco, eu nunca durmo antes das 2 da manhã e eu tento acordar às 7h30. Costume, cara. Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô sempre... Sabe que eu produzo melhor à noite? Eu também. Eu sou mais criativo à noite. Mas eu acho que, cara, tu vive isso hoje, cara. Já vivia antes. É que eu não tenho filho também, nem neto, né? Mas tu pega, por exemplo, eu acho maneiro o cara conseguir viver do que tem dentro da cabeça. Sabe? Nada contra quem tem aquela vida que tu faz lá das 9 às 18, eu já fiz isso há muito tempo da minha vida. Mas tu, eu preciso fazer um roteiro. Tu vai criar aquilo, sabe? Eu vou escrever um livro. Eu tô agora finalizando, que é o meu próximo passo. Eu já fazia, mas agora eu quero fazer de forma profissional. O quê? Palestra. Sabe? Tô tendo uma força muito grande do Tinga, trocando muita ideia. Qual seria o tema da palestra? Cara, eu vou falar da minha vida. Eu vou falar, assim, da questão de... O que falta que tu não falou até agora aqui? Não, tem muita coisa, a tua palestra, Duda. Já tem 1 hora de palestra aqui. Mas tem muita coisa, Duda, porque... às vezes quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, vai escrever um livro. Cara, isso pra mim tem uma representatividade que as pessoas não têm ideia. Entendeu? Porque eu tive uma infância muito difícil. Tenta passar em palavras a tua infância pra quem de fato não tem. Cara, o moleque chegava no Natal e por vezes não tinha presente, cara. Porque não dava. O meu pai... Mas a tua casa eram quantos? Porque vários irmãos, mas quantos tu morava junto? Na minha casa, assim, na minha infância, na parte mais complicada, pai, mãe e 3 filhos, né? Tá. Eu e mais 2. Então, cara, Que um deles é o Bagé. Não, o Bagé é mais velho. Não é da minha mãe. Tá, do meu irmão pai de pai e tal. Mas assim, da casa ali, dessa parte mais complicada, que meu pai já estava muito doente, eram 3 filhos, então eram 5 pessoas, entendeu? Só que, cara, com uma dificuldade muito grande, entendeu? De tu ter, assim, o básico, de tu ter... Eu tenho uma pira com tênis, cara, que se eu chegar aqui na tua casa... Claro, eu calço 45, então não é tão simples ter o meu número. Mandar fazer, né? Mas se tiver um tênis, assim, Duda, não quer vender esse tênis pra mim? Porque, cara... Tu é colecionador de tênis. Não, eu fiquei com um complexo de tênis, porque... Entendi. Teve um momento da minha vida que eu lembro que a minha mãe teve que comprar um tênis, cara, e fazer um crediário. Na época nem existia cartão de crédito.
em 12 vezes. Então eu tinha que usar aquele único tênis pra tudo. Se eu fosse sair, se eu fosse pro colégio, jogar bola, nem pensar com aquele tênis. Não, Senão eu tinha que jogar de pé no chão. Então, cara, e aí a molecada que tinha a mesma idade que eu, mas que já trabalhava envolvida no tráfico, tinha um tênis melhor do que o meu toda semana. Entendi. Melhor do que o meu. E toda semana. E eu tinha aquele ao longo de um ano. E como é que tu não entrou pro crime, Cara, então? aí que tá. Eu tinha... Tu não teve um Bagé ou um Tinga pra te auxiliar? Não, o meu irmão, por exemplo, o Bagezão, era um cara que sempre, sabe, ele sempre foi muito presente, dizer, cara, pô, tem que estudar, o caminho pra mudar de vida é isso aqui. Então, eu sempre fui da bola, então quando a gente ia jogar, eu, por exemplo, nos times que eu ia jogar, cara, chegava numa final de campeonato dentro do vestiário lá, cara, pô, tinha cara que usava droga se aplicando, tinha cara que cheirava pó, tinha cara que fumava maconha, sabe? Eu ali, o caretão. Aí o que eu fazia? Tomava cerveja pra não ficar o cara distante não ficar do deslocado. mundo. Porque o meu pai sempre colocou um medo muito grande, sabe? Tipo, ele olhava assim, ó, não anda com fulano porque fulano usa tóxico, sabe? Tinha sempre aquele negócio. Então tu ficava naquele, pô, o cara é um monstro, né, meu? Eu não posso fazer o que esse cara faz. Foi importante essas frases. Mas foi importante. E aí, quando a minha mãe, em determinado momento, ela saía pra trabalhar com toda a dificuldade, e o Tinga tem uma história muito igual a essa, e a minha mãe voltava com a sacola cheia de compra, cara, trabalhar é bom, Sim. porque ela sai para trabalhar e ela volta com as coisas para dentro de casa. Então sempre se tinha aquilo. Então desde muito cedo, tu faz uma lógica. Vamos trabalhar, tu faz uma lógica. Mas eu digo muito mais por essa dificuldade. Então tem coisas que eu não tive na minha infância, na minha adolescência. Tu quer ver um negócio? Já que a gente tá falando de Grêmio, eu recebo muito recado assim, de uma forma maldosa, cara assim, porque tem cara que tem um, eu não vou citar o nome dele aqui, tá? Mas tem um conselheiro do Grêmio, não sei se ele é mais conselheiro, mas ele criou uma situação de que eu era colorado. E que eu tinha me assumido gremista só para ir pro Sala. Eu me assumo gremista antes de ir pro Sala. Eu me assumo gremista ainda na Bandeirantes. Certo. Mas enfim, qual é a lógica que esse cara fez? Em 2016, eu acompanhei... Até que enfim uma treta, né, Bagé? Tava muito Bagé pra fazer amor. Eu acompanhei muito o Inter na Libertadores. E, pô, o gol aqui, que dá o título pro Inter, é do Tinga. Então, mesmo que eu fosse identificado, eu tô lá na cabine na época da... 2006, né? Na época da Rádio Guaíba. Cara, quando ele faz aquele gol, eu sei o que tá mudando a vida dele, até porque eu sabia que ele já tava com passagem pro outro dia embarcar pra jogar no Borussia, que ninguém sabia. E eu também não ia dar essa notícia. Teu amigo. Não era o momento daquela ali. Eu sei o que atrapalharia, porque ele tinha uma final, imagina... Divulgo antes, o cara erra alguma coisa, como ele acabou sendo expulso, dá algo errado. Tava vendido já. Sim. Entendeu? Eu sabia o que estava mudando na vida daquele cara fazer aquele gol. Porque eu sabia que ele tinha sido dispensado 2 ou 3 vezes do Internacional, por isso que ele começou no Grêmio e tudo mais. Então, cara, como eu era, entre aspas, isento, e eu sempre fiz dos dois lados o meu trabalho jornalístico, a galera desses blogs me chamava. Aí tem um blog de um amigo meu, Paulo Melo, colorado pra caramba. O blog Arquibancada Colorada. Esse cara fazia sempre uma premiação, e aí ele me chamava. E tem um dia que ele me chamou, tava eu, a Marjana Vargas, a Kelly Matos. Eu não vou lembrar quem eram as outras pessoas, mas se eu não me engano eram todos colorados. A Marjana não sei, mas a Kelly e outras pessoas que estavam lá eram gremistas, eram colorados. E eu tô numa foto com um troféu, que o cara me... E outra, se o cara me chamar hoje pra receber um troféu eu vou lá. Eu vou perguntar pra ele, posso ir com a camisa azul? Eu vou lá, porque o cara é meu amigo. Então esse cara pegou isso, olha, vê a doença, né? Como a internet tem muito doente que não analisa o que tá vendo, os caras, realmente, olha lá, o cara recebendo o troféu de Colorado. E aí muita gente, Duda, me cobra por que eu não tenho foto com camisa do Grêmio de guri adolescente. Porque eu não tinha dinheiro, cara. Eu tinha, basicamente, a roupa de ir pro colégio. Mas, pô, tu não vai começar, cada um que põe uma porcaria dessa lá, tu vai responder pros caras, entendeu? Então tem uma série de coisas que tu pega que é a parte maldosa da rede. Mas aí é do jogo, cara, porque é uma meia dúzia que é mal e um monte de gente que é bom. Por que eu vou potencializar na meia dúzia mal? Eu vou potencializar em quem é bom. Mas as pessoas não conhecem, entendeu? O cara acha assim, pô, o cara tá na sala de redação, tá no Bola nas Costas, as pessoas conhecem ele. Pô, esse cara tá com a vida resolvida. Cara, eu venho de uma guerra em que eu sou um dos poucos... tu tem como é que chama? Um gap pra buscar, eu sou um dos poucos da minha família a fazer uma faculdade. Entendeu? Eu fui quebrando etapas. As coisas que eu conquisto na minha vida,
Cara, não tem um cara para chegar e dizer assim, ah não, foi por causa minha. Não, eu sou grato às pessoas que me deram a oportunidade. Mas o cara abriu a porta e eu entrei. Se eu não soubesse ficar lá dentro, o cara teria me tirado lá de novo. Então esse é um complicador assim que tu vê o tempo inteiro, sabe? Enfim, e pessoas, cara, altamente mas que tipo de cobrança né? rola mais, assim? Cara, eu tô te perguntando... A cobrança é que tem caras que não aceitam que eu critiquem o Grêmio. Tá. E eu sou totalmente crítico. Eu tenho uma brincadeira que eu digo com a minha mãe, nunca vai trabalhar no futebol. Porque em algum momento eu vou te criticar. Porque em algum momento tu vai errar e eu vou analisar com o que eu acho. Entendeu? Não tô dizendo que eu tô certo ou errado, mas é a minha maneira de fazer. Sim. E eu fiz até hoje assim. E mas a RBS foi atrás de mim pelo cara que eu era. Eu não tenho como chegar lá e mudar. Mas tu conversa com o Tinga a respeito do criticar o jogador, alguma coisa assim? Não sei como é que é a tua relação, porque criticar e ter uma boa relação, só se o cara entende o que é uma crítica dentro da área de cada um, né? Vou te falar uma situação prática, tá? Roger Machado. Uhum. Adoro o Roger. Adoro, é um dos caras que eu considero um dos meus amigos no futebol. Tá? Adoro, sempre foi um cara que eu, lamentava muito o Roger não ter... Amigaço do Tinga, né, cara? E aí tem uma noite de vinhos que agora a gente não tá conseguindo em função do tempo de todo mundo fazer, mas geralmente se faz na casa do Tinga, sabe? Então, só resenha da bola. Paulo Paixão, Dunga, De Leon, Índio, imagina, Índio, resenha pra caramba, Roger Machado, só a galera da bola, Luiz Mário. E aí teve um dia que a gente tava lá, e aí até eu lembro do Celso Rotti, o Celso dizia assim, vocês viram que o único jornalista que tá aqui é o Bagé. E aí eles começaram a rir. Não, mas o Bagé sabe separar as coisas. Então eu tive sempre essa coisa com os caras, entendeu? Cara, acho que o jogador, tu sabe, tudo que eu tô falando, tu sabe que tu convive no mesmo meio. O jogador, cara, ele sabe quando ele foi mal. Agora, se tu criticar no momento que ele sabe que ele foi bem, aí tu tá perseguindo o cara. Aí é deslealdade. Aí o cara vai ser duro contigo, o cara não vai aceitar. O cara sabe quando foi mal. Cara, o Maicon hoje é um cara que eu tenho a maior alegria de ter relação com o Maicon, sabe? De ir no Rio de Janeiro, de encontrar ele e tal. O Maicon sabia, tinha jogos, que eu era duro com o Maicon. Lenha. E pra mim, o Maicon, na minha opinião, ele muda a maneira do meio-campo do Grêmio jogar. Historicamente. O Grêmio pós-Maicon, o que o Renato tá tentando montar e tomara consiga agora, é baseado naquele Grêmio do Maicon. Tu não sabia quem era 5 e quem era 10, pela qualidade que eles tinham. O Roger Machado, foi um cara que, cara, desde o momento assim... Quando eu descobri que o Roger estava indo pro Grêmio a primeira vez, eu fui seguramente, se não o primeiro, o segundo cara a ligar pro Roger. 15? Lá em 15. Eu digo, cara, tô feliz, não sei o que tu vai receber essa oportunidade, sei o quanto importa pra ti. Bagé, eu não posso te confirmar isso, tá? Já confirmou. Sim. Né? E tem várias. Eu lembro eu e tu ficar de resenha quando a gente tinha informação do Bolanhos, os caras negando, e o Bolanhos chegou no outro dia. Então a gente sabe quando tá indo pelo caminho. E aí eu continuei tendo esse relacionamento com o Roger, e o Roger volta agora pro Grêmio, entendeu? E uma das conversas que a gente teve... Antes? Durante? Quando assim, ele voltou pro Grêmio. Tá. Acho que no segundo dia que ele tava aí. Lembra que teve um vídeo que o Ferreirinha tá voltando... Não, o Ferreirinha não tá voltando. Os caras põem um vídeo no vestiário, quase um selfie, assim, só que o cara alguém do Grêmio tá segurando o celular e perguntando assim, e aí, Roger, como é que é voltar pro Grêmio, não sei o quê. Lá atrás do Roger tem um quadro que tem as datas que os jogadores estão para voltar. E aí tem lá, Ferreira, volta não sei que dia. Tá. E essa informação dava certeza de que o Ferreira estaria fora do Grenal. Tá, entendi. E pouca gente se ligou nisso. Sim, aí dando um zoom ali... Pouca gente se ligou nisso. Aí quando se ligaram, o quadro lá tava dizendo não sei o quê. Foi uma cagada do Grêmio. Aí eu vou ter uma conversa com o Roger, e uma das coisas que eu falei para ele disse assim, cara, uma coisa que eu posso te dizer assim, o Grêmio que tu deixou em 2016 e o Grêmio que tu assume agora, mudou coisa pra caramba. E principalmente a velocidade das coisas via internet. Tu viu o que aconteceu do quadro? E contei, ele não sabia da história do quadro. Sim, não, ele não... E aí nós continuamos conversando. Cara, a gente disse a mesma frase quase ao mesmo tempo. Cara, Bagé, fica à vontade o dia que tu tiver que me dar porrada. E eu disse, Roger, vai ter um dia que eu vou ter que te dar porrada. Sim. E então, nós não precisávamos nem ter essa conversa, mas a gente teve. Para ficar muito à vontade. Faz parte do processo do dia a dia. Se tu fizer um jogo ruim e eu considerar, eu posso até estar errado, mas foi o que eu considerei. Eu nunca tive medo
Inclusive, quando o Roger pede o jogo pro Criciúma, que é o último jogo dele, lá em Criciúma, aí vem, né, tá ali no forte da emoção, os caras, tá aí, Bagé, tu faria o quê? Se eu entraria agora, se fosse presidente do vestiário, e demitiria todo mundo. Tá, e em algum momento, acho que o Roger falou pra ti, nas coletivas dele, dizendo que tinha muita gente de fora minando Não, como é que chama? Tu lembra que tinha uma pressão que fazia com que os guris jogassem, depois os caras reclamavam que... Não, com certeza não. O que o Roger ficou muito chateado, que é a leitura que eu faço, é no episódio Lucas Leiva. O Leiva volta, aí a estreia na reabertura do retorno contra a Ponte Preta. E tinha ali uma expectativa, o torcedor lotou aquele dia, não foi para ver a Ponte Preta, foi para ver o Lucas Leiva. Sem dúvida. E aí... se ele começaria ou não. E o Roger deixa o Lucas Leiva no banco. Tá. Só que como nós já tínhamos a informação de que, pelo tempo que estava fora e tudo mais, muito provavelmente o Lucas não começasse, eu lembro que o Pedro Ernesto Bernardinho fez uma coluna um pouco mais forte. Disse, não pode, né, cara? O Lucas Leiva tem que jogar. E aquilo pro Roger pegou de uma maneira, na leitura que a gente acabou fazendo e pela resposta dele, de que quase a imprensa estava tentando impor. E ele já tinha uma decisão, por quê? Porque ele estava baseado nos números da fisiologia, deve ter, obviamente, conversou com o Lucas e tal. O Lucas deve ter passado para ele, cara, tô o tempo fora, né? Tem toda uma questão que o Grêmio tá precisando definir as situações, quando joga em casa é um pouco diferente e tal. Então era uma opção do Roger. Mas ali o Roger também, eu compreendo a falta de paciência que ele já estava, entendeu? Tanto que ele coloca ali. É como se as culpas das vaias da torcida foi nesse jogo fossem da imprensa. Sim, como se vocês tivessem incentivado potencializado, a rapaziada a vaiar ele. O que ele tentou dizer? Cara, eu não falei que eu ia colocar o Lucas no começo, vocês que disseram. Exatamente. E aí ficou foi a tal da expectativa e realidade. A expectativa quem criou não foi ele. A expectativa foi a imprensa, segundo ele. Né? Mas é que mas era natural de se esperar que o Lucas Leiva fosse jogar pelo tempo que ele estava fora, né? Tanto que ele entra. Mas não começa. E outra, a chegada do Lucas Leiva, ela lembra a chegada do Douglas Costa. Ninguém dizia que ele não ia chegar e jogar. Pela qualidade do cara, pela cabeça do cara, pelo senso profissional que tem o Lucas. Então se tinha uma expectativa das melhores ali, tipo, calma, tem que chegar e fardar. Sim, claro. Né? E talvez fosse até uma coisa de ser, quem sabe, trabalhado, mas aí eu compreendo que o Roger já estava tomando pancada, sendo muito pressionado por tudo que estava acontecendo. É natural, cara. E algum outro episódio tu sente que tu pode ter influenciado? Ou qual o tamanho que tu entende que há a tua palavra no contexto de hoje em dia, assim? De Grêmio, cara, sabe? Principalmente eu digo o Grêmio, né? Eu digo assim, Duda, teve um episódio que Porque uma vez eu perguntei, só um parênteses, uma vez eu perguntei isso pro Baldasso, logo no primeiro assado que eu fiz com ele, cara, junho de 2020, eu joguei no Zeca em 21, de 21. Joguei não, né? Joguei. Tu treinou no Zeca, tu saiu no beat. Tá ali a camiseta, tá. Saí no beat. Eu sei, tá com camisa, eu vi toda a série, fiquei esperando. Aliás, foi osso duro. Porque o dia a dia de um jogador é pesado. Não, tá louco. Lá não... Mas tu não jogou, não? Tá bom. Olha aqui, ó. Só pra não perder. Eu perdi Baldasso. Aliás, tu me deu uma falta, tu me deu uma pancada no jogo na Copa KTO. E aí tu me prometeu a coisa depois. Não, eu te xinguei, não cheguei de... Eu vou te matar depois, ele falou. Não cheguei disso. Não, eu dei sem querer, né? Não deu pra pegar. Eu também tenho. Beliscãozinho do Bolívar, sabe? A danagem aqui. Pô, eu um senhor já, cara. O avô. Olha o jogo de primeiro quadro contra a Márcia, cara. O meu Baldasso falou assim, ó. Submorte. O Baldasso falou assim, ó. Cara, hoje eu acho que eu influencio. Se eu quisesse, eu influenciaria numa eleição do Inter. Né, por onde ele, sei lá, é uma opinião dele, eu acho que ele tem lá o balizamento para dizer isso. O que o Baldasso, o que o Bagé hoje influencia que tu sente, sabe? Cara, eu tive um cuidado nesse processo de eleição do Grêmio de não me manifestar. A galera perguntava, cara, sabe, o que a gente recebe de recado, tu viu isso aqui? Às vezes não aconteceu nada, mas os caras acham que tu vai pegar aquilo e vai jogar no Sala, por exemplo. Cara, o Sala tem um tamanho muito grande. Tá? Uma outra historinha, tá? Que eu conto aqui no livro, tem um capítulo chamado que o Mancini foi demitido dentro do sala de redação. O Grêmio jogou contra o Juventude, empatou, e eu, no meio do jogo, no intervalo do jogo, eu comecei... Eu não tô dizendo que essa minha postura influenciou, mas só para te dar uma ideia. No meio do jogo eu comecei a dizer, cara, o Grêmio tá perdendo tempo com o Mancini. Tem que tirar o Mancini no intervalo do jogo. E voltava o jogo e no meio, quando eu tinha a oportunidade de falar,
Repito, o Grêmio, e termina o jogo, eu vou pra GZH, o Grêmio está perdendo tempo com o Mancini, fiz a coluna. Aí no outro dia eu começo a ligar para algumas pessoas, e aí vai pro vestiário, e o Denis, não, tá confirmado o Mancini. E aí, cara, daqui a pouco um cara me liga, uma fonte minha, lá dentro do Grêmio, e disse assim, cara, tinha dirigente do Grêmio ligando pra gente da RBS. Te descascando. Tá, mas pediram na minha cabeça? Não sei se pediram na tua cabeça, mas se liga pra um grandão e começa a te criticar, se subentende isso. Eu digo, não, mas tá tranquilo, pra mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. Até agradeço a audiência. E continuei. Aí perguntei pro cara, vai ter mudança? Ele só, Rogério, tu já parou pra pensar que dia é hoje? Acho que era 14 de fevereiro, se não me engano. Eu disse, 14 de fevereiro. Cara, há 8 anos foi o dia que o Mancini foi demitido, também sem perder, lembra? Sim. Eu disse, pô, pior que eu não lembro. Claro, isso é aniversário do Pelaipe. Aí eu digo, cara, mas então tá me dizendo que vai cair o Mancini. Só olha, ele ainda, eu não posso te garantir isso, mas eu acho Falou que... isso de manhã. Eu acho que tu não tá longe disso. Antes do Sala. Antes do Sala. Tá. Aí tá. Aí começa o Sala. Aí, cara, o Pedro Ernesto Enardinho começa, não, porque, pô, estão botando a culpa no Mancini. O Pedro defendia o Mancini porque eu dava muito pau no Mancini. Então, pra ter aquele Sim, mas é um contraponto. E aí eu disse assim, não vou retirar nada. Eu acho que o Grêmio tá perdendo tempo com o Wagner Mancini e, cara, dá tempo ainda. Pode demitir hoje, por exemplo, vocês não precisa esperar o próximo jogo e tal. Não, mas aí vai trazer quem? Traz o Roger, tá aqui, em Porto Alegre, tá vendo o jogo de casa. Ah, tu leu toda a gente vai lá. Porque eu já tinha umas informações, tipo, se caiu o Mancini, o presidente vai no Roger. O presidente queria o Roger há algum tempo. Uhum. Aí, cara, o presidente queria lá o Roger antes da virada do ano, né? Mas o Roger tava com alguns problemas pessoais, e o Roger não pega o time Japão, andando, né? E ele quase foi pro Japão. Aí, beleza, cara. Aí começa o Sala, eu recebo um recado de uma pessoa do Grêmio. Só não vou dizer o nome, mas uma pessoa do Grêmio. Dizendo assim, ó, o Denis quer entrar no ar. Aí eu digo assim, tá, mas o que houve? Tá puto comigo? Ele disse, não, acho que tu vai te consagrar. Eu disse, tá, então caiu o Mancini. Ele disse, bota ele no ar que tu descobre. Eu disse, cara, mas peraí, eu não posso, o Sala não é um programa de entrevista, né? Sim. Eu digo, peraí. Aí eu peguei e digo, vou te passar os contatos aqui. Aí passei o contato do Chuchuri, né? Sim, pra entrar lá. Teu antigo gestor, meu gestor lá, do Thiago Cerqueira, do produtor, fui passando contato todo mundo. E aí eu comecei apertando, o cara, não, tu vai te consagrar. Eu digo, tá, caiu o Mancini. Mas aí, cara, na hora tu gela, pô, tô no sala de redação, né? Aí, moral da história, cara, quando eu olho eu vejo que tem alguém... Você estava no estúdio, então. Eu vejo que tem alguém falando com o Pedro. Aí eu digo, tá fora o Mancini. Aí quando o Pedro vai, diz, temos um contato. Pedro, você recebeu a informação aqui, cada vez ganha força. O Mancini vai ser demitido do Grêmio hoje. Então é isso que tu quer dizer, Denis? Fala aí, boa tarde. Aí entra o Denis, que tinha confirmado o Mancini algumas horas antes, sim, dizendo, Pedro, infelizmente, tal, não sei o que, o Mancini tá fora. Ou seja, reverteu e ele quis dar a informação no Sala. Eu até entendo depois que, poxa, se eu tivesse nas outras emissoras, eu ia ficar também, peraí. Sim. Faz uma coletiva, então. O Meneghetti colocou. E com razão, eu não tiro a razão do Meneghetti. Sim. Não tiro a razão do Meneghetti. Mas aconteceu isso. Eu tava na Band e uma vez, no meio da pandemia, eu fui muito crítico porque o presidente fez um acordo com os jogadores, cara, e os jogadores aceitaram receber o direito de imagem depois da virada do ano. Sim, eu lembro. Mas aí quando venderam o Cebolinha, os jogadores começaram, peraí, né? Agora tem dinheiro, então não precisa de esperar. E aí o presidente Romildo foi lá, pegou esse dinheiro e pagou os caras para evitar problema. E aí, cara, tinha uma reclamação de torcedor lá que não estava sendo ouvido, não sei o que. E eu começo a falar, eu digo, cara, mas o torcedor do Grêmio associado é muito simples. Espera se atrasar a tua mensalidade para ver se os caras não vão ligar para vocês na mesma hora. E aí veio o mesmo, não sei se conselheiro ou ex-conselheiro lá que é apaixonado por mim. E ele fica mais louco ainda porque eu não respondo ele, né? E o cara botou que eu tava fazendo uma campanha para desassociar, sim, no Grêmio. E, cara, beleza, deixa os caras falar, né? Tem um monte de gente que disse que eu não tinha falado, outros disseram que eu tinha falado, beleza. Aí a gente vai pro programa da tarde, que eu e o Boss fazíamos na Bandeirantes, que é o Atualidades Esportivas. E aí entra o presidente Romildo, eu nem sabia o que ele ia falar. Aí o Serginho, presidente, boa tarde, não sei o que. O presidente, boa tarde, tudo certo. Aí daqui a pouco eu entro e diz, aí, Bagé, tem alguma pergunta pro presidente? Boa tarde, presidente, tudo bem? Aí ele respirou, boa tarde. Tipo, cagou pra mim, totalmente diferente do Sérgio, né? Aí eu peguei e falei, presidente, não sei o que, o que o senhor acha disso aqui? Será que não é o caminho? Mas normal, assim. E aí ele pegou e disse assim, não,
Mas eu te respondo de outra maneira. Se o associado do Grêmio continuar pagando as mensalidades em dia, não sei o que, eu digo, não, peraí, presidente, deixa eu só lhe explicar uma coisa. O senhor não deve ter ouvido, o senhor não assistiu o Donos da Bola, né? Porque o senhor está falando uma coisa que alguém lhe contou, o senhor não viu o que eu falei, não, mas do que eu estou falando? Não, presidente, o senhor está falando exatamente do que eu disse no programa, isso. Não te dá tanta importância assim. Ele largou ela. Dá uma porrada. Aí eu digo assim, não, presidente, não tem importância, eu sou um mero jornalista. Sim. Né? O importante aqui é o senhor, que é o presidente, o senhor provavelmente vai ser candidato a governador e tal. Essa frase tu usa até hoje, não é? O senhor que é o entrevistado e tal. E passou, cara. Aí, quando chega lá o jogo da Bahia, eu falei e fiz algumas colunas lá, né? Só olha, aqui tinha, do Conselho de Administração, que são 6, só tinha o Guto Peixoto no lado do presidente. Cadê os outros 5? Tem cara postando o vídeo jogando golfe aqui no Country Club, no dia que o Grêmio tá perdendo para América Mineiro. Cara que contratou 3, 4 jogadores aí que não serve para nada no Grêmio. E agora ele faz questão, o cara que é do Conselho de Administração do Grêmio, vê o Grêmio caindo, ele vai postar uma bobagem de lazer dele num dia que o Grêmio dele tá perdendo. Ele não é mais homem do futebol, mas ele ainda faz parte do Conselho de Administração. Faltou sensibilidade. Poxa! Mas aí repercutiu aquilo. E aí fica a frase, não me deu tanta importância. Só que deu tanta pancada que no próximo jogo na Arena tem a famosa foto, que acho que o Lucas Webel que faz, todos eles na volta do presidente. Uma foto claramente montada. Sabe? Senta todo mundo aqui, vamos fazer uma foto. Ou seja, eu não tenho tanta importância. Mas eles responderam a minha crítica. Porque eles botaram nas redes oficiais do clube. O outro dia que eu chamei... Cara, às vezes eu exagero um pouco, mas faz parte também do personagem que hoje eu faço. Eu disse que o Rodrigo Ferreira tinha as coxas coladas. Esse cara, ele não vai conseguir cruzar porque ele tem as coxas adesivadas. Ele vai na linha de fundo, ele vai tropeçar quando ele tentar cruzar. No outro dia, no Twitter do Grêmio, tem uma foto do Rodrigo Ferreira só de sunga. Ele passando pela pesagem. Os caras mostrando que ele não tinha as coxas coladas, cara. Então, quer dizer, não é uma pretensão, são fatos. E eu não tenho a pretensão, acho que jornalista não tem que ter a pretensão. Tu tem que ser reconhecido pelo que tu faz, tem que ser respeitado. Agora, essa frase do presidente foi uma frase que me marcou, sabe? E que me doeu de certo ponto, assim, porque ele fez pra, tipo, para, meu. Tu não é tão importante, tu não é nada, né? Tipo, e aí depois algumas coisas acabaram acontecendo. Te levam a acreditar que mas aí eu causei, entre aspas, um dissabor quando eu descubro a cláusula absurda do contrato do Thiago Neves. Porque ali não cai só o Thiago Neves. Eu tava no sala, né, nesse dia aí, e também o presidente entrou no ar para demitir o Thiago Neves. Cara. Vocês colocam isso no outro dia, que é o dia que rompe tudo. Porque mas eu acho que eles falaram o teu nome. Sim, falaram. Eu dou a notícia de noite, e aí de manhã cedo, na segunda-feira, eu dou a notícia no domingo. Na segunda-feira de manhã, o Vitor Rodrigues me liga de manhã cedo. Era folga do Grêmio de manhã. Que o Vitinho era, na época, o assessor de imprensa. E o Vitinho, muito meu amigo, ele chega e me diz assim, Bagezão, o presidente me ligou agora, dizendo, descobre quem é aqui de dentro que deu a notícia. Aí, cara, eu tinha confirmação já da notícia, mas eu não tinha visto o contrato, porque a gente não vê o contrato. Claro. Então, quando o Vitinho me liga de manhã, ele me tranquiliza. Eu realmente tenho razão. E aí começa todo esse embrulho, que gerou um dissabor também. Na época o Meneghetti cobrou com total razão, ainda estava na Bandeirantes. Sim, de notícia novo, na Bandeirantes. E aí o Sala repercute uma notícia que era nossa, mas o presidente manda um WhatsApp na época pro Pedro. Tipo, pode avisar aí que eu vou... Que eu vou rescindir. Que eu vou rescindir. E aí, não tinha rescindido ainda. Aí o que é o dissabor que dá? Chega no empresário do Thiago. Claro, ele não tá... O Thiago avisa, o empresário avisa o Thiago. Já te avisaram que tu tá fora? Não. Então é o seguinte, vai embora. O Thiago sai com a roupa de treino. Porque ele não queria ser comunicado. Aí ele ganha um caminhão de dinheiro. Aí ele ganha um caminhão de dinheiro porque ele vai, no final da tarde, pro Instagram e coloca... Fiquei sabendo pela imprensa que eu tô com o meu contrato rescindido, mas ninguém me avisou nada. Aí arrebentou, aí é dando moral, toda aquela calhamaço de coisa. Por isso que gera a demissão do diretor de futebol na época, que era o Klaus Câmara. E deu um tumulto do caramba. Mas eu fui jornalista, eu descobri. Não, tá louco. Cara, era um negócio absurdo. Pra quem não lembra, o contrato do Thiago Neves era mais ou menos assim, 450 de salário, 1 ano de contrato. Mas, se ele cumprisse 20 jogos... ele renovava automaticamente mais um ano em campo. E dobrava o salário. Súmula, né? Súmula. Ele tinha que assinar a súmula. Cara,
Se ele tivesse com o dedo quebrado, com o pé operado. Assina a súmula. O Neymar, por exemplo, nos jogos que não entrou, se ele fosse assinasse a súmula e não entrasse em campo, contaria como jogo. Então era óbvio que fizeram o contrato para o Thiago renovar. E o último jogo que ele faz é contra o Sport. Nós perdemos o jogo de 2-1 e ali ele já era o 10 do Grêmio. O Renato já tinha colocado o Jean-Pierre no banco e o 10 era ele. Eu lembro disso aí. E aí causa toda essa celeuma. Quando eu recebo a informação, eu recebi uns 2 dias antes do jogo. Eu digo, cara, mas eu preciso chegar o mais perto possível, isso aqui é uma bomba, e eu preciso ter a quantidade de jogos que faltam. Faltavam 5 jogos. E aí o que eu faço, cara? Aí tática de jornalismo. Eu falo com uma pessoa que eu tinha certeza que tinha essa informação, só que eu falo dando a certeza. Tá, mas são 5 jogos, como é que faz um contrato assim? São 5 ou 6 jogos que tá faltando. O cara, falta 5 jogos. Beleza, tá fechado. Aí deu. Aí de manhã, no outro dia, me liga o Vitinho, né, com o presidente preocupado. Nada, aí era certo. confirmar. Aí eu já não tinha mais E aí depois, até no final da noite desse dia, o Klaus Câmara me liga e explica tudo o que tinha acontecido. Porque quando o Thiago ficou em Belo Horizonte. Ele não chegou a vir a Porto Alegre. O Grêmio foi até lá. Por quê? Porque em determinado momento o empresário teria dito que o Inter tinha feito uma proposta. Aí aquela história de um não querer tomar rasteira do outro. Sim. Então ele disse assim, os caras estão me oferecendo 2 anos. Porque o Grêmio chegava, não, é 1 ano só, porque a gente não sabe como é que tá o Thiago. Então vamos fazer uma cláusula. Só que a cláusula que fizeram pro Thiago... Era ridícula. Qualquer criança conseguiria cumprir, né? Que barbaridade, velho. Esses detalhes eu me lembro agora, eu me lembro que nesses dias aí, cara, tava aquela celeuma do Cavani também. Era tudo nesse meio tempo aí, cara. Eu lembro que era nos mesmos dias que eu tava no ar e a gente tava meio que de home office, velho. O episódio do Bolanhos, eu lembro um dia que tu me ligou, era um sábado de noite, que eu recebi a informação do Bolanhos numa quinta-feira. Eu tava no Rio de Janeiro, eu botei no Twitter, cara, assim, nas areias da Praia do Leme. Por quê? Porque eu faço parte de um grupo de compositores de samba enredo. E naquele ano específico, que foi 16, eu tinha samba aqui em Porto Alegre, eu tinha samba no Rio e eu tinha 2 samba em São Paulo. Então eu Tu compõe e vende? Ou na verdade, te pedem? Tu entra no... A gente entra em festival de samba enredo. Tipo, lá vão 50 equipes de compositores, alguém ganha um samba. Então tem uma série de coisas envolvidas, né? Tu tem que fazer várias eliminatórias, contratar... Tu mora aqui, os caras são de lá, tu tem que contratar o cavaco de lá, assim, o violão de lá. Alex Bagé. Tu tem uma sinopse. Ele que é. Ele que é. A questão da melodia, quem decide são os compositores. Não, como é que tu vai fazer a letra sem a melodia? Não, mas é que aí que tá. Mas o samba, ele pode ser em maior ou menor. E aí a escola não diz isso, nós queremos o samba. Aí tu estuda o poder da escola. Pô, peraí, a escola só vem com samba em menor. Que é o samba em menor? Eu vou fazer maior? Ignorante. Não, aí é questão de nota musical. Tá. É de tonalidade. De tu botar um samba mais pra cima ou um samba mais cadenciado. Né? Um samba com uma pegada mais forte, mais acelerado ou não. Eles te trazem a sinopse. Por exemplo, samba enredo, os caras falar sobre o churrasco. Tá. Ele te dá uma sinopse. O que nós vamos fazer no desfile? O desfile vai ser assim, ele vai começar pelo espeto e vai terminar no boi. Tá bom, eu já sei que o samba tem que seguir isso, porque o cara tá me passando como é que ele vai fazer o desfile dele. Entendi. Então, se o começa com o espeto, eu não posso começar com o boi, eu vou ter que começar com o espeto. Então, eu tenho uma ordem, né, para seguir isso. E aí, dentro daquilo, dependendo das escolas, tem palavras que tu tem obrigação de dizer, essas palavras têm que estar. Eu quero que no refrão tenha tais palavras. Então, bota aí na minha aí, tu vai fazer um samba pra mim agora. Cru, ancho... Tá de brincadeira. Vou te dar um exemplo, tá? Canta algum que foi legal, assim, que tu te orgulha. Não, rapidinho. Canta como ficou. Eu vou te dar um exemplo assim. Ou declama. Não, eu vou te dar um outro exemplo. Pra te pegar, assim, de um cara, pra mim, que foi, se não o maior dos maiores sambistas, Arlindo Cruz. O Arlindo, certa vez, foi escrever um samba para Acadêmicos de Grande Rio. E aí, o cantor da Grande Rio era o Emerson Dias, meu irmãozão, que hoje é o cantor principal do Acadêmico de Salgueiro. Tá. Eu conheço muita gente lá, Sid Clay, que hoje é o mestre sala principal do Salgueiro, meu amigo também. Vem aqui, a gente leva ele para comer churrasco, tá? Um cara fantástico. Então eu me dou muito bem com a galera do Rio, eu vou muito lá pro Rio em função dessas coisas. E eu tenho também composições, eu tenho samba / pagode em algumas produtoras aí também. Produtora do Thiaguinho, Sorriso Maroto e tal. Sério, Pericão, esperando que alguém grave. Tá, o dia que gravar, tu me avisa, que eu quero ouvir, né? Eu não vejo a hora que eles gravam. Imagina, você gravar um que vai pingar ali. Um cascalho bonito. Mas aí, pra te dizer isso,
Aí a Grande Rio combinou com uma marca de cerveja, tá? Que há bem pouco tempo estava aqui contigo. Sei. E aí, seguinte, ó, vocês têm que falar da cerveja, mas não pode citar o nome da cerveja. Como é que tu faz isso? Aí os caras vão lá. Pô, eu vendo isso, cara. Aí os caras lá, tá? O Arlindo no banjo e tal. Na época o Arlindo não era tão conhecido assim, né? E aí vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá e não dá. Tu viu o Arlindo compor. Aí daqui a pouco vai todo mundo embora, né? O Emerson, vamos embora, não vamos conseguir fazer. Então sai todo mundo da casa do Arlindo. Aí dá uns 20 minutos, é a época do Nextel. Toca o Nextel do Emerson. Pô, Emerson, consegui, volta aqui. O Arlindo falava bem baixinho, bem fininho. Aí volta aqui, Emerson. Pô, gênio. Aí voltou. Aí seguinte, ele começa, pega aí. Aí ele faz assim, Grande Rio, eu sou... sou brasileiro e faço meu ziriguidum. Viva arquibancada, explode no camarote número 1. Tava ali o refrão. Tu não precisava citar o nome e todo mundo sabia qual era a cerveja. Essa é a magia do samba enredo, entendeu? Eu pegava, por exemplo, se tu pegar qualquer samba enredo, o cara vai falar sobre o celular. Tu vai aprender, cara. Por exemplo, Marquês de Sapucaí. É o nome da passarela do Rio. Cara, Marquês de Sapucaí foi um dos maiores inventores brasileiros. Tem várias coisas que a gente usa no dia a dia que foram inventadas pelo Marquês de Sapucaí, que era um cara nascido em Minas. Ele não era do Rio de Janeiro. O que ele inventou, tia? Eu não vou lembrar especificamente assim, mas várias coisas do dia, sei lá, o abridor de lata. Tem várias coisas que o cara criou. Entendi. Só que a gente imagina que o Marquês de Sapucaí é simplesmente o nome do lugar que se desfila. Então eu sempre aprendi muito com o samba enredo. Legal. E como eu sempre gostava de escrever, fazer redação e tudo mais, aí naturalmente a gente vai para essa situação, entendeu? Sim. E tu tem que estar muito ligado, assim, tu trabalha muito no samba. No samba enredo trabalha muito com religião de matriz africana, né? Muito. Então, por exemplo, a gente ganhou um samba numa escola chamada Alegria da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, em 2016. Mas isso é da Série B, né? Porque eu não conheço. Do segundo grupo, mas é uma das mais tradicionais. Só que, segundo grupo tu desfila com a Sapucaí lotada e os caras cantando um samba que tu escreveu. Eu não joguei bola, mas deve ser a sensação de tu fazer um gol no Maracanã numa final de campeonato. Sabe? Tu olhar pros caras, 85 mil pessoas que tu nunca viu, e os caras estão cantando um negócio que tu ajudou a escrever. Sabe? É maluco. É totalmente louco, assim. Em São Paulo, a gente desfilou na Acadêmicos de Peruche, Unidos de Peruche, com o Quinho de Salgueiro, que agora tá bem doente e tal. Ele, cara, quando a gente terminou, a gente passou pelo Chico Pinheiro, né? Gosta muito de carnaval, e tava na cabine da Globo, e ele passava a mão aqui, eu tô arrepiado. E a gente ganhou o melhor samba lá, tem no YouTube, depois eu vou te mandar os links. Caralho. E é um troço muito maluco. Daí começa ali, Quinho do Salgueiro, cara. E o Quinho fazia arquibancada, fazia coreografia. E aí tu olhava assim, para as pessoas que estão, talvez, nesse momento assistindo e não gostam de carnaval, mas quem tem um mínimo de conhecimento... Não tem noção do que é isso, é muito gigante. Pô, tu escreveu um negócio que, cara... a grana é legal que vem, mas o quanto tu ganha, assim. Na Alegria da Zona Sul, o tema em 2016 era Ogum, que é a representação do orixá, que na Igreja Católica é São Jorge. Né? É a mesma, todo o santo da Católica tem uma representatividade, ou vice-versa, na religião de matriz africana. Por exemplo, a Iemanjá é Nossa Senhora dos Navegantes, Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Então, tudo tem um sentido. E aí, o nosso principal concorrente falava muito de São Jorge. Só que ele não se deu conta, que na verdade o que estava falando ali era a representação africana. E aí a gente ganhou samba. Então, pô, quanto tu ganha, cara? Porque, Duda, tu perde muito mais do que ganha. Eu participei de um festival na Gaviões da Fiel, que tu assina no contrato, que tu não pode entrar na quadra com nenhuma roupa verde. Sim, mas... E de preferência nenhuma roupa vermelha. É preto e branco, Bruno. E mais, durante o período que tu tá no festival, tu te responsabiliza que se tiver alguma coisa na tua rede social que seja contrária ao Corinthians, ou exaltando qualquer adversário do Corinthians, o teu samba tá eliminado. Pelo menos na época que a gente fez isso. Sim, mas deve então ser. A gente concorria em 5, 6 sambas para ganhar um, cara. E às vezes tu não ganhava nenhum. Mas é muito mais pelo amor. E quando tu ganha, aí o cara é escolhido a ir pra... tipo assim... Aí eles vão desfilar com o teu samba, é isso? Desfila com o nosso samba e a gente desfila junto com os caras ali no lado dos caras que estão cantando. Então é um troço maluco. Mas por que eu tô lembrando isso? Porque eu tô no Rio de Janeiro pra o desfile. Pô, meu primeiro samba no Rio. É verdade, né? E 2 em São Paulo. Aí, cara, sai a notícia, aí no meio da tarde eu lembro que tu me liga. Do Bolanhos. Eu tenho informação, não sei o que, do Bolanhos. Pô, Bajema... Por quê? Porque o Rui Costa tinha medo naquela época que o Corinthians, o Tite queria ele no Corinthians. E o Grêmio, naquela semana, teve o episódio do Henrique Almeida, lembra? Do Wi-Fi? Do balão.
O Henrique Almeida estava lá acertado com o Inter E ele foi lá e e buscou. veio pro Grêmio. Então o que os caras pensaram? O Inter vai fazer das tripas coração para tirar o Bolanhos do Grêmio. O Tite vai querer lá. Cara, eu apanhei demais na rede social, inclusive de colegas. Por quê? Porque eu dou essa notícia na sexta e no sábado o Rui Costa chama uma entrevista coletiva para dizer que o Bolanhos não viria e que mais, ele estava acertado com o futebol chinês. Aí ele dá essa coletiva, de noite eu tô saindo do hotel para ir para o IMB, porque daí eu já estava em São Paulo para fazer o primeiro desfile lá de São Paulo, que depois domingo tinha outro, quando tu me liga. Eu disse, pô, mas será, cara? Dura, fica tranquilo, os caras já estão lá com o avião. E teve mais um dinheiro que tiveram que botar na hora pro empresário e tal. Mas aí confirma isso. Mas tu imagina... E nos deu o título. Mas os 2, 3 dias que eu era pra estar curtindo, eu Tava passei trabalhando. no Rio pensando no Bolanhos, cara. Bah, Então a pensando no Bolanhos. galera não tem noção do que é Claro. isso, da pressão que a gente sofre. Tipo, hoje tu vai abastecer o teu carro, eu vou abastecer meu carro, o cara chega ali e mete a corneta na gente, meu. Fica te cobrando. Entendeu? Os caras te cobravam muito que o Grêmio caiu, Muito, cara. É a história lá do Baldasso fez a brincadeira, lembra? Ah, essa não cai. né? Da camisa e caiu. Claro, óbvio. Eu me assumi em 2019, sei lá, 20. Os caras cobram até hoje que o Grêmio caiu, porque eu me assumi gremista. Imagina, velho. Mas nada quando a ver. sobe, não foi pro mercado. Não, né? aí não. Então, cara, Mas mas não teve mérito nenhum. mas, cara, faz parte, assim, do processo. Acho que a resenha é boa, cara. Tu pega lugares, assim, que... E aí tu tem que estar disposto a uma situação, né? Cara, se tu não tá bem naquele dia, fica em casa, então. Eu imagino o que sofre um cara famoso. Ah, não. Porque quando a galera vê assim, aí Bagé tá famoso, famoso é o Pelé, cara. Famoso é, Não, é cara. a Madonna. Não, tu Nós imagina- somos conhecidos. Eu fico impressionado, eu fico... Cara, a pressão que... Porque quando eu tava lá, os caras cobravam muito e olha que eu só peguei a parte boa, né? Eu peguei só o filé mignon. Sinto pela né? época de vitória. Peguei só a vitória. Ah, cara, como é um dirigente, o que passou... Tá louca. O cara, olha, tem que estar muito afim, tem que estar muito propenso a aceitar uma parada assim. Eu cansei. É Eu muita digo, eu pressão, cansei. cara. É muita pressão e a gente não tem nem como... Eu tive uma conversa com o Sérgio Vasquez depois que Eu cansei perdeu o porque eu jogo mudei pro também Criciúma. a minha maneira de ver futebol. Eu não vejo mais dessa doença, entendeu? Cara, Pra mim, futebol é entretenimento. Eu costumo dizer o seguinte, se todo torcedor de futebol, ele vivesse o dia a dia do futebol, ele ia ficar mais não. tranquilo. E ele não ia Entendeu? gostar tanto do seu time. Porque quem sofre mais é o torcedor. Porque o profissional, ele já está tão acostumado a perder ou ganhar, que por vezes ele não vai se abater tanto, ele sabe que aquilo faz parte do dia a dia. Mas o torcedor não, o torcedor compra camisa às vezes quando ele sequer... Cara, a gente vê pessoas que às vezes é o respeito que a gente precisa ter de saber o de sofrimento. saber. E eu não tô me colocando do outro lado, mas eu acho que também o cara que joga bola, eu falo isso pros meus amigos que jogam os jogadores. Tia, vocês não têm noção, o que os caras fazem. Parece que às vezes vocês vivem numa redoma, Duda, sabe? O cara daqui a pouco compra uma camisa que ele não tem nem condição financeira de comprar, mas É. ele vai lá e compra. Vende carro pra ir viajar pra ver o time. O umas que tu paradas vê aí, foda, outro dia eu tava conversando com a gurizada aí que viaja, né, que é mais de torcida de viajar. Cara, tu vê a história desses caras, mas tu tá brincando se fizeram isso. Não. Do cara fazer um bate-volta no Chile, Tô entendeu? ligado. Sem tá tomar louco. banho, Não, sabe? meu, Dormindo dobrado ali num banco, Merece todo sabe? respeito. Às vezes o cara vai entrar em algum lugar lá, pô, daqui a pouco dá um estouro ali da polícia, pô, a polícia vai lá e varre todo mundo. Às vezes o cara que tá chegando ali não tá envolvido em problema nenhum, sabe? Então, é uma... E outra, o cara não tá ganhando, ele tá pagando pra estar naquilo lá, entendeu? inacreditável. Se tu pegar o jogador de futebol, pô, o jogador, cara, acho que graças ao trabalho de cada um, né? Cada um tem aquilo que merece, na maioria das vezes. Mas, pô, o cara ganha um salário legal, né? Ele tem Astronômico. toda uma condição. Porque a gente aí que fica nos hotéis junto com a delegação, nossa, os caras têm toda uma condição. Tudo é O bizarro. jogador diz assim, tu amanheci com uma dor no joelho. Opa, peraí, já vamos... E se tiver que examinar, ele já vai ser examinado em poucos minutos. Não, e já faz no melhor o especialista, exame ali na tudo, hora de cara, imagem. Tudo. Sabe, o cara tem todo um cuidado, tu precisa de alguém. O jogador, eu lembro de uma história do Clayton contando, né? O volante foi do Inter, ele foi jogar no Vitória, aí, pô, chegou lá, saiu do Inter e tal. Aí chegou no Vitória, fez um treino lá, tava embarrado o campo. Aí ele chegou no vestiário, largou a chuteira ali no Porque campo. lá é o barradão, né? Naquele dia tava embarradão. Aí ele... Trocadilho é legal, eu gosto. Aí ele deixou a chuteira ali, meu, e foi embora. Aí ele voltou no outro dia, a chuteira tava no mesmo lugar, todo embarrado. Aí ele pegou, chamou o cara lá e disse assim, tá, mas e aí? Ele só, aqui, Mano, jogador cada um por que si, limpa meu a sua velho. chuteira.
Ele, como assim? Ué, cara, aqui cada jogador limpa a chuteira. Se tu deixar aí de novo, ela vai ficar aí de novo. Então o cara já tem um choque de realidade. Claro. Porque, cara, hoje no Grêmio, tu entra ali, tu olha pra aquela arena, a gente tá acostumado, mas é de uma grandiosidade. Tanto que a maioria dos caras querem viver aqui, né? Pega aí o Dinho, né? Os caras ficam. O cara que passou por tudo e ficou aqui. E outros vários caras exemplos, ficam. né? Tia, olha aqui, ó. Tem um quadro aqui no programa que chama Gimo Cupim, tá? É uma perguntinha, eu coloquei lá na minha rede social. E aí a gente vai... Vou pegar uma aqui, de aleatória aqui, que alguém mandou, tá? Tá. Vamos ver uma aqui que os caras mandaram pro Bagé. Mas o bom é que nós falamos sobre muitas coisas e aí não fica nada pairando no ar. Que é a rapaziada quer saber. E os caras te perguntam muito como é que é conviver com o Lelê, com os caras que não torcem pro mesmo time. Perguntam. Os caras têm uma ideia de que, por exemplo, eu e o Lelê, que a gente saia na porrada todo dia. Cara, a gente tem... Nós temos algumas coisas em comum. Pelo Lelê também tem filho pequeno, tem neta pequena. Tem a questão de família. Eu e o Lelê somos pais há mais tempos, nós somos os mais velhos. Então a gente tem algumas coisas em comum. E, pô, tem uma relação muito boa com o Lelê, cara. Não tem... Duda... tu tem que ter uma relação boa com todo mundo, cara. Tem aqueles caras que, bom, tá, beleza, eu já sei que esse cara não é do meu time. Aí tu dá um bom dia, dá não sei o que e sai fora. E segue assim. a vida. A relação que eu tenho mais próximas lá, sem dúvida nenhuma, é o Gil Lisboa, porque o Gil Lisboa é meu parceiro de palco. A gente tem um show de comédia, que a gente viaja pelo interior do Rio Como Grande é do que Sul. se deu isso? Cara, na verdade, o Gil já faz há muito tempo. Sim, eu conheço o Gil, cara. O Gil é prodígio, né? O Gil me atacou uma vez, eu fui fazer um show, sei lá onde, chegou ele e 2 molequinhos do lado dele, depois óbvio que eu fui entender que ele era o Gil Lisboa, que eu conheci agora, né? Mas ele era um molequinho, velho, pedia espaço pra abrir show e tal, ele abriu uns shows ali, porque ele era da Ele trabalhou muito tempo com... e ele trabalhou muito tempo com Eram 2 guri com ele, ou um guri. Não, sempre tem uns 2 moleques que trabalham Mas é que ele não era o Gil Lisboa, era um grupo de comédia, entendeu? Ele não era solo. Ah, sim. Cara, faz muito tempo. E ele trabalhou, ele foi videomaker muito tempo do Cris Pereira. Então foi antes disso. Nessa época o Cris aí que o Cris pegou ele pra... Mas aí eu tava... Mas ele sempre foi talentoso, cara, de escrever coisa. O Gil hoje é nível Brasil já, né? Tá lotando teatro em Salvador, na Bahia, no Recife. Ele estourou. São Paulo. Eu tava tomando um café com um coloradaço. Ele trabalhou muito pra chegar. Ninguém chega ali à toa. Ele trabalhou muito. Eu tava numa conversa, tomando café com o Zé Vitor Cachel. Aí estamos conversando, não sei o que, tava trocando uma ideia. E ele disse assim, pô, por que tu não faz stand-up e tal? Porque tu tem uma sacada assim. Eu disse, cara, mas é muito difícil fazer, né? Não é assim, tem que te preparar, tem toda uma preparação e tal. Não, mas já abre um show aí. Como assim? Daqui 15 dias tem um show do Nando Viana no Teatro São Pedro, já tá tudo vendido. Você tá maluco? Eu nunca fiz, tu quer botar abrir... é pica, velho. Tu quer botar abrir Teatro São Pedro? Não, me dá mais uns 10 dias. Então tá, então tu vai abrir um show Era com a corda toda, que era o André Damasceno, Dudu Weber, Índio Ben e Maiquinho Pereira. O Índio Ben e Maiquinho Pereira também tem um estouradaço hoje. O Índio Ben tem um personagem que é muito Tem, a foda. Doutora Rosângela. Essa aí tá estourado em Brasil, no Brasil. Tá no Brasil inteiro. Mas é fenomenal, ele é um artista completo, assim, bom demais. Tava outro dia até no The Noite também. Ele é muito foda. Aí eu fui abrir o show deles na Henriques, cara, eram 2 sessões. E, cara, eu comecei a fazer... E eu lembro que antes, quando eu fui entrar no palco, o Damasceno me disse assim, cara, quando a plateia ri, dá uns segundos pros caras rirem. Sim. E cara, a primeira risada é igual ao primeiro gol, né? Quando ela vem, é uma satisfação incrível. E eu já saí dali fazendo a primeira, eu sou o novo fenômeno do stand-up, os caras riram. Só que o teu texto é sobre a tua vida? Eu falo sobre coisas do meu dia a dia, cara. Eu começo falando da história do meu pai, da minha avó. Sim, essa história. E aí eu vou juntando. E aí tem coisas, claro, o stand-up, o palco, eu coloco algumas coisas lá no TikTok e também no meu Instagram, sobre stand-up. Claro que o texto é de stand-up no palco, a licença artística ela te dá a possibilidade de falar mais palavrão e tal. Não, e quem tá lá tá pra te ver, Quem tá lá né? sabe que é pra isso. Então, e aí a gente teve uma ideia, eu e o Gil, de fazer o de Bagé a Lisboa, que é ambientado, a gente entra com as roupas do La Casa de Papel, né? A gente monta uma história como o Bagé fosse um agente e Lisboa também, porque os bandidos lá do La Casa de Papel têm nomes de cidades. E aí ele entra com o macacão, a gente entra com o macacão, máscara e tudo, só que ele entra normalmente com o vermelho e eu com o azul, né? Até então a gente entrava os dois com o vermelho, a gente foi adaptando isso, então é baseado nisso, a gente pega algumas cidades que são piadas de futebol? Cara, a gente fala muito pouco de futebol. Muito pouco. Eu acho que esse é o grande impacto. Isso é bom também. Eu discuto isso com o Tinga. O Tinga, por exemplo, dá um spoiler da palestra dele. A galera acha que vai lá ele falando do gol que ele fez, de jogar na Alemanha. Não.
Ele fala de vivências que tudo isso ajudou para que ele pudesse impactar a vida Claro. dele. Então a gente meio que foge, assim. Eu Tem acho alguma melhor, coisa... porque isso abrange mais gente. tem do umas futebol. dinheirinhas, assim, alguma brincadeira e tal, mas a gente foge do âmbito do E tu tá futebol. feliz fazendo isso? Tô, cara, tô feliz. A gente faz bastante. Pelo E dá menos dinheiro? 2, 3 datas mesmo. Cara, é uma grana boa. Eu sei. Claro, É eu tô bom te fazer. falando que é uma grana boa porque, graças a Deus, a gente lota as sessões, né? Não é tão simples não assim. daria prejuízo. Tu pegar uma casa aí de 300, 400 lugares, se tu botar só 50, tu acaba tendo prejuízo. Tu vai ter prejuízo. Mas como a gente tem uma agenda boa, e aí a galera já conhece essa sintonia que a gente Mas tu tem. faz solo também. E aí eu faço solo também. Agora em dezembro, por exemplo, eu fiz interior, fiz Caxias, fiz Santa Rosa, fiz Santo Ângelo, fiz Pelotas, aí fazendo solo. Aí geralmente, claro, tu vai para uma região, por exemplo, gente aproveita, me né? chamam para fazer Santa Rosa. Pô, e só para fazer Santa Rosa fica complicado, fica muito caro pro contratante. Claro, aí já Então aproveita. tu já acerta. Como os comediantes quando vêm fazer São Paulo. O cara vem de São Paulo para cá, não vem fazer uma noite só Claro, aqui. faz Novo Ele vai Hamburgo, fazer um aqui, ó, fazer Novo Hamburgo, fazer Canoas e tudo mais. A cena é muito boa, tem alguns comediantes aí que já estavam estourados nacional, que viram que além de São Paulo existe vida na comédia. Uhum. Então tem muita gente vindo para cá. Recentemente Pedro Lemos voltou para cá, que é um cara estourado em nível Brasil já. Uhum. É um cara de Curitiba e vai fixar residência em Porto Alegre porque ele viu que tem comedy em Novo Hamburgo, tem comedy em Canoas, tem o Porto Alegre Comedy Sim, do Fetter claro. lá e do Bart da Artistaria aqui em Porto Alegre, que é uma casa fantástica. Então tem muitos lugares. Aí o Gil, por exemplo, que já subiu um patamar, e a nossa, quando a gente faz em dupla também, porque a gente tem um outro tamanho, aí a gente já consegue fazer teatro. Né? Ah, sim. Aí é no muito, Sabara, aí tu é vai muito enxergar. mais delicioso, porque tem mais gente, tem mais ingresso, tem mais dinheiro. Tem mais envolvido. dinheiro na volta. E aí é legal. Ah, que bom, velho. Então, o Bagé está feliz. Em breve vai fazer o YouTube comigo, né? Ele falou. Fui eu que disse, não, tô de sacanagem. Não, vamos movimentar. Em sacanagem. seguida a gente vai estar movimentando o YouTube. Ó, quero te agradecer. O homem tá lançando este livro. Agora eu tô me sentindo o Jô Soares. Acaba a entrevista, o cara fala do livro. Mas o Bagé é de verdade. Lançou recentemente, porque eu não sei exatamente quando vocês estão vendo essa entrevista. Mas final do ano de 2022 o Bagé lançou. E vai... comprou online? Depois eu vou passar, eu vou deixar para vocês aí também o link, porque Tá. tem muito gremista morando fora do Brasil, né? Sim, é melhor. Então, quando eu botei nas redes Internet. sociais ali, a galera começou a me chamar, e aí não tem como tu mandar o livro físico, né? Não, então vou tu botar. manda o e-book e Então vamos fazer o tudo mais seguinte, tá na simples. descrição. Isso, Tá, deixa o tá na link aí. descrição. A gente vai botar ali o livro do Bagé, 2 pontinhos. E onde E vai a KTO tá comigo nele também. Ah, grande KTO. Cássio KTO ajuda e companhia. sempre, pô. Porque merece, porque o Cássio fomenta toda e qualquer área que ele entenda que seja. E tá legal aqui, meu. Isso aqui que dia que Isso foi? é uma foto eu botei a foto na final do Gauchão, cara, porque Final do foi Gauchão. o primeiro jogo que eu fiz com a camisa do Grêmio. Ah, entendi. Sempre tinha aquela coisa, não, fiz com a camisa do Grêmio e E ficou aí legal. já era. E aí essa foto eu pedi que fizessem pra O mim. jogo que durou 24 horas. Alex Bagé, um dos caras que eu direto convidei aqui. A agenda também não é muito simples, né, tia? Mas agora tu viu, né? O homem tá em Santa Rosa. Tem neto, tem bisneto, tem quadrineto, tem cachorro, tem papagaio. Então, até se organizar, mas conseguimos. Tô muito feliz, pegou nesse final de ano, cara, que teu 2023 seja lindo, muito legal, cara. Sabe que eu gosto de ti, não é de hoje. Nas antigas, quando tu era presidente lá, tu ajudou muito o Bola nas Costas. Cara, meu. como me incomodava quando vocês faziam Vai, eu transmissão de fazia Grenal. também, eu acho que eu... exato, transmissão de Grenal, Cara, exatamente. Sabe o que era complicado? Eu tenho um áudio do Potter me pedindo desculpa até hoje, porque como vocês sempre tiveram Era eu e o amizade, Potter que amizade com os isso, jogadores, vocês faziam goleiro, né? Todo Isso, lado e do outro. exato. Aí teve episódio contigo, né? Que tu foi entrevistar o cara numa área que não podia. Que aí era anterior à minha presidência até. Teve um cara que eu me peguei. Isso, eu sei. André, não sei o quê, e hoje eu me dou muito bem com o Tanto que cara. quando eu cheguei lá, disseram, te prepara que os guris da Atlântida dão problema. E aí o do Potter, cara, foi um jogo do Inter, que eu não lembro quem faz o gol, e o Potter vai lá e começa a comemorar. Sim, não pode eu lembro. Não, e não podia entrevistar mais os caras. Sim, Tinha lá- ele entrou Cara, próximo. no outro dia, como a gente tinha uma ação contra a CBF lá, para quê? Porque a única instituição de todas as associações que faz o seu credenciamento sem precisar bater cabeça para a CBF era a SEG. Uhum. Graças a uma liminar que depois virou sentença favorável ainda na minha gestão. Então, cara, tudo que acontecia, a CBF metia a caneta. Aí na segunda-feira os caras queriam minha cabeça, né? Pô, olha aí o exemplo, mandaram foto, tudo. Aí eu mandei um recado pro Potter.
E o Potter me pediu 500 mil desculpas. Eu digo, não, cara, eu vou dar um jeito aqui, eu só peço pra vocês dar dar uma brifada na rapaziada aí, que é diferente. Porque vocês começaram a puxar um negócio que hoje é mais normal, que é o identificado fazer o jogo. Sim, exato. Mas quem puxou o carro ali foram vocês. Então era uma situação. E aí batia ciúme dos convencionais. Bah, os caras chegavam. Muitas vezes chegou lá. Pô, tem que tirar esses caras, meu. Esses caras não podem fazer. Não, peraí, cara, tem espaço pra todo mundo, a comunicação tá mudando. Eu sofri muito uma época também do Bola Fora, era eu e o Piangers, dentro do Globo Esporte. Cara, os caras davam de pau na gente, depois ficava sabendo, tudo pelas costas. E aí, por isso que era bola nas costas, era só os caras nos fudendo. Mas teve uma vez, que era um Grenal, acho que o Grêmio perdeu uma final lá em Caxias, velho. Acho que 2015. Deve ter sido 2013. É 13, mas quando o Forlan tava aí. Jogar. O Forlan 13, jogou 10, 13. né? Então é isso aí, 13. Era o Klemer no Inter, eu lembro disso aí. Cara, aí eu tava dentro, o D'Alessandro me viu, veio correndo, me dá um xixi. Toma, o que tu tá fazendo aqui? Você não ganhava, não sei o quê, E aí eu entrei no coisa e comecei a entrevistar ele, né? Bah, deu uma merda. Não podia, né? Não podia, tá ligado? Bom, tudo bem. Mas é que tinha... Passou, agora tá legal, mas tá tinha essa complicação ali, mas da gente até entender, né? Que tava mudando a comunicação. Só claro, pô, chega lá uma notificação da CBF... Pô, dor de cabeça. Enlouquece, né? Esses merda aí da Atlântica. Eu vou te mandar o áudio do Potter. Eu quero ver. Ele bem mansinho, eu te pedi desculpa. Assim. A gente podia botar o áudio, não dá pra botar o áudio, Dudu? Me manda esse áudio então. Nós vamos botar o áudio do Potter. Aí, olha o áudio dele aí. Eu acabei de ouvir teus áudios, é o Potter aqui, tá? Milhões de desculpas, cara. Absolutamente milhões de desculpas. Eu poderia te contar a historinha de por que eu fui ali, que tu pode ver que eu vou, mas não vou. E aí depois os caras do Inter me chamam, porque alguns deles me conhecem ali, sabe? Pra falar algumas coisas no microfone, e eu caguei. Tu tem toda a razão de dizer que a gente não faz jogo, que a gente não tá acostumado com algumas regras ali, né, cara? Mas não quis respeitar. Fico envergonhado de vocês terem levado uma chamada da CBF aí, até por tudo que vocês lutam contra ela aí, por causa minha, cara. Envergonhado mesmo. Assim estou agora aqui, com toda a humildade, peço milhões de desculpas, tendo noção do tamanho disso, isso não vai se repetir. É palavra de homem pra ti, pelo menos da minha parte, tá? De verdade, tá? 1000 desculpas, cara. Te devo desculpas ajoelhadas. Um abraço. Viu só? Cagão. Baita cagão. Não, mas ele viu que tinha feito merda, né? Brigadão de coração. Tá? Eu sempre escolho, Bagé, uma palavra, alguma coisa pra gente colocar. Eu quero provar que o cara chegou até o final. Que o cara viu toda a nossa entrevista, entendeu? Todo o nosso assado. Tu gostaria de alguma palavra que te vem na cabeça que possa ser que veio da nossa entrevista, que alguma coisa que tu queria... cara, eu uso gratidão sempre. Então, gratidão. Pode ser. Gratidão, faz o seguinte, meu. Se tu chegou até o final dessa entrevista maravilhosa e nós ficamos, quase 2 horas aqui trocando ideia e passou assim, ó. Então é gratidão. Comenta aí, gratidão, deixa o teu like, que é super importante. E óbvio, meu, te inscreve no canal. Vamos chegar o mais rápido possível aos 300 mil inscritos para nós receber o Bagé. Já te inscreve no canal do Bagé também. Vai lá. Tchau, até a próxima.